Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego, vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos, obrigado pela presença constante. Aos recém-chegados, valeu por se juntarem a nós. Hoje trago a vocês o início de Have a Nice Death, um jogo cheio de estilo e humor sombrio, onde controlaremos ninguém menos aí que a morte. Uma pegada mais cômica e visual incrível, tentando recuperar o controle da sua empresa. É claro, no melhor estilo roguelike. Então já deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Me sigam nas redes sociais, confiram os links de afiliados e as listas que eu preparei para vocês aqui na descrição. Preparados? Confortáveis? Então vamos nessa e lembrem-se, qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos jogar! Certo, galera, começando aqui o joguinho da morte. Como eu disse no começo, qualquer semelhança não é mera coincidência, é um roguelike, tá? Então a gente está familiarizado com algumas mecânicas aqui, né? Mas antes de tudo, como é que vocês estão? Todos bem? Todos saudáveis, confortáveis? Espero que sim. Então, vamos lá, vamos explorar aqui o menu que a gente tem, tá bom? Aqui o menu de opções. Aqui são as maldições. A gente vai descobrir o que é mais pra frente. Aqui é a nossa arma. Beleza. Aqui um mapazinho. Aqui um tutorial. E a gente gosta aí, aliás, eu gosto, né? Texto. Então aqui a gente tem as armas, né? Então tem a foice. Temos a capa. Temos o grimório, certo? Eu vou deixar meu capítulo aí para vocês separados na descrição do vídeo. Quem não gostar, não tem problema. Só adiantar o vídeo aí pro ponto certinho do capítulo que vai estar marcado para vocês. E seguir a gameplay. Aqui é uma das nossas armas, né? Então a foice. Aonde a morte vai, a foice vai atrás. As duas são inseparáveis. É a encarnação física do poder supremo da morte. E somente ela pode empunhá-la. Essa arma lendária pode cortar através do tempo, do espaço, dos elementos. Diz a lenda que a foice libera os mais terríveis gases tóxicos. Pode invocar relâmpagos e até fazer uma deliciosa xícara de café preto com grãos de luwak. Tudo em instalar de dedos esqueléticos. E ali embaixo tem 1/3, o próximo, né? Seriam isso. Ao longo do jogo você vai liberando mais, como se fossem
pedaços da história dos itens, das pessoas, enfim, desde que você cumpra esse requisito aí, ó, derrote 500 inimigos com uma foice. Isso vale para a maioria dos itens desse jogo, e para qualquer outro jogo que vocês vierem jogar nesse estilo roguelike. A capa. Desde os primórdios, e para algumas linhas de tempo o fim, a morte veste uma túnica preta com capuz, também conhecida como manto em certas partes do mundo. Mas já dizia o famoso ditado, não julgue ninguém pela aparência, já que a maioria das pessoas não anda por aí com uma foice ceifando almas alheias. A capa possui a habilidade de se transformar em praticamente qualquer coisa, embora ela tenha uma preferência por armas destrutivas. E também pode ficar invisível. Aí tem ali um de 3, né? Tem mais 2 entradas para habilitar. Derrote 250 inimigos com uma capa. Grimório. Pitchbook. O código da empresa. Seu coração e alma. O código já teve muitos nomes. O livro dos portais, o livro do vazio e o ponto da passagem final. É uma obra memorável que contém respostas para todas as grandes questões do universo, desde que o assunto seja ao menos interessante para o livro. Ele tem tudo o que você precisa saber sobre o ocultismo, discípulos mágicos e sabores de petiscos para cachorros. Como não é um livro muito sério, não é surpresa encontrar coisas como As 100 Mortes Mais Estúpidas, ou Quem Ler Isso Morrerá Logo. É verdade, na contracapa. Vocês já leram, né? No início eu deixei lá a observação dos produtores do jogo, né? Informando que é uma sátira, baseada em situações reais e corriqueiras e tudo mais, né? Recomendo fortemente, deem uma lida lá, tá? Para que vocês não se ofendam com nada que a gente vai ver por aqui, tá bom? Lugares. Death Incorporated. Por muito tempo. A morte trabalhou sozinha, sem nenhum lugar para chamar de lar. Naquela época, não havia nenhum registro sequer de suas vítimas. Era uma época de aventuras, onde a linha entre a paixão e o profissionalismo era bem tênue, mas tudo mudou quando a morte conheceu Jacob e eles perceberam que precisavam de um lugar para abrigar sua forja colossal. Então, eles tiveram que delegar a um pequeno grupo de funcionários espectrais usando o poder da capa. A empresa começou a tomar forma na cripta de uma catedral abandonada, em algum lugar na Europa. Aí novamente tem ali, né, o que a gente precisa fazer para liberar mais entradas de informações, né? Faça todos os passeios guiados por Patrick para aprender mais sobre como as almas entram na Death Inn. E assim a gente vai seguindo, tá, galera? Tem um tutorialzinho, mas a gente não precisa ver porque a gente vai jogando e aprendendo ao mesmo tempo. Então é isso, vamos começar aqui, chega de ladainha. Aos que não viram as biografias, sejam todos muito bem-vindos de qualquer forma. Vamos lá. Bem, como é uma característica de um roguelike, eles não têm fala, né? Então eles resmungam, chiam, aí vai depender de cada produtor, né? Então vamos lá. Patrick, você não pode simplesmente sair improvisando, sabia? Tem que seguir o procedimento à risca. O que você precisa fazer é... Ah, se não é diretor em pessoa, chegou na hora certa, senhora. Isso aqui está um verdadeiro inferno. O Brad resolveu deixar todas as almas entrarem sem a devida inspeção. Todos os nossos departamentos estão sobrecarregados, assim como eu. Tente argumentar com seus colegas, os Tormentos. Eles são os responsáveis por esse caos. Bem-vinda de volta, senhora diretora, e tenha uma boa noite. Então, beleza. Aqui está a entrada dele. Patrick, recepcionista. Patrick Tuggins foi vítima de um trote terrível na empresa onde trabalhava quando era vivo. Alguém escondeu os óculos dele por diversão. E o pobre Patrick, completamente cego, acabou cozinhando demais seu prato favorito no restaurante da empresa. Ele se lembrou de furar a tampa com um garfo, mas acidentalmente esqueceu o prato no reator nuclear em vez de micro-ondas. E aí tem as entradas ali, para saber um pouco mais da história, tem que completar o que está solicitando ali, né? Conclua a história do Algoreiro de Abril e a gente segue daqui. Como todo roguelike, a gente tem uma breve história só para começar mesmo e depois ao longo do jogo a gente vai descobrindo o que está acontecendo. Harriet. Ei, chefa, pronta para botar a casa Death Inc. em ordem? Só não vai se quebrar toda logo de cara, hein? Pronta para o aquecimento? Quero ouvir esses ossos estalando, vamos? Nossa, toda empresa tem, né? O Atlético. Certo, aqui a gente pode pular, né? Vamos esticar essa capa amassada, bora, pressione A e pule. A gente consegue pular. Tem duplo pulo, tá? Que ele cortou. Não temos medo de picadas. Use RT para atravessar. Aqui são as investidas, né? Uma esquivazinha pra gente. Apertando para cima a gente sobe, como um elevador padrão, né? Para cima e pulo. Ele... Para baixo e pulo ele desce aqui. Só para cima ele sobe. Ela, no caso, né? Ah, olha o Claudius Cui.
Aí ele perdeu a saideira, mas não o deixe ir embora sem um X. X é o ataque, tá? Tem um combinho básico, né? Continue assim, chefa. Pra sorte do Cloud, ele não sente nada. Aí se a gente apertar pra baixo o X ele dá um golpe, pra cima o X ele dá outro. Flexibilidade, chefa. Para atravessar essas plataformas é só pressionar pra baixo o X. Olha, nem precisava ter falado, era só esperar um pouquinho. Isso aí. Portas. Respire fundo e pule na plataforma oposta. Pulo e RT. Dá pra dar um dashzinho no ar. Que pulo investida maravilhoso, um pouso perfeito. Tá uma leve escalada? Vamos escalar. Pra cima o X vão dar conta do recado. Opa, que isso? Ah, tá. Tem que dar um gancho aqui, né? Tô apertando só o pulo. A senhora viu isso? Nem precisou das geringonças descomplica. Aqui a gente é uma porta, né? Então, só quebrar. Isso aqui é inimigo. Está vendo isso? É muito importante, chefe. A senhora pode encontrar almário bruto espalhado por toda a Death Inc. Pode pegar. É a sua moeda. Que a gente usa para trocar por itens, né? Almário. O almário funciona como dinheiro no Death Inc. para pagar por serviços e ganhar os meios de produção. A explosão das cotas gerou vazamentos de almários e você pode encontrá-los pela empresa. Gaste seu almário na loja do Mark para comprar itens de cura, armas e feitiços adicionais, ou na sala de controle com Jacob para melhorar seu equipamento. Esses personagens todos a gente vai acabar encontrando, tá, gente? Vamos lá, quebra essa estela e pegue sua arma logo. Essa sua capa vai ficar 0 bala. Estela. Destrua uma estela para revelar seu conteúdo, uma variante mutante para sua capa, um feitiço. Isso também ajudará no progresso do jogo, pois você pode encontrar uma arma aprimorada. A litomancia é um método poderoso de preservar equipamentos de trabalho e garantir que permaneçam em boas condições, por assim dizer. A pedra mágica continua sendo o material ideal para resistir a qualquer intempérie. Somente a morte tem o poder de quebrar o selo oficial da Death Inc. e tranca uma estela. Então estela é esse cristal, né? A gente bate nele e pega uma arma aí. Malhoral. Tudo tem história nesse jogo, tá, pessoal? Então, os roguelikes são construídos com base nisso. Uma jogabilidade simples e muito conteúdo para leitura, muito background, assim, né? Malhoral. Todos nós temos dias ruins no trabalho, e a morte odeia quando acham que ela é idiota. Ed Burt, Malhor, por exemplo, era um dos melhores gerentes do departamento do correio, mas ele tinha a tendência desagradável de passar dos limites. Se um colega estava falando muito alto, em vez de simplesmente pedir que falasse mais baixo, ele já chegava dando cabeçadas. Ele preferia uma linguagem mais corporal. Aí, para conhecer um pouco mais da história, a gente tem que derrotar 50 inimigos com essa arma. Essa capa que cambia de forma... Ixi, não consegui ler. Não consegui ler rápido ao tempo. Cuidado, chefa, porque no Death Inc. as reuniões com os subordinados são uma loucura. Ah, dá pra acreditar? Isso foi incrível. Então, ó, que ataque normal com o X. Fantasma. Os fantasmas estão na base da hierarquia da Death Inc. Esses subordinados são conhecidos como trabalhadores não temporários, que assim como seus colegas criados pelos tormentos, não estão sujeitos às leis trabalhistas dos mortos-vivos da Death Inc. Sendo assim, por que eles estão aqui? Para aumentar o contingente dos departamentos, sem exceção. Derrote 100 destes inimigos para a próxima. Então, todos os inimigos que a gente executar, vai aparecer uma entrada a primeira vez, tá, gente? Então, esse é o golpe base, esse é o golpe que a gente acabou de pegar. Esse é o inimigo novo. Ó, aqui tem que dar um especial para conseguir. Fúria. Que eu tô evitando olhar esses aqui porque é tutorial, é o que a gente vê na tela, mas eles têm uma arte bem legal. Vale a pena dar uma olhadinha aí, se vocês forem jogar, né? Como eu disse, tá no Game Pass esse jogo. Game Pass é uma solução muito boa. Diga-se de passagem, não tô ganhando nada por isso, mas para quem não consegue ficar comprando o jogo constantemente e joga muito, como eu não tenho muito tempo para jogar, mas eu gosto de jogar muitos jogos, então para mim é essencial ter aí o Game Pass. Então vamos lá, Fantasmestre. Todas as multinacionais têm departamentos específicos, definidos conforme a hierarquia.
Os fantasmas, assim como todos os funcionários e subordinados da Death Inc., têm seus superiores. Eles são conhecidos como fantasmestres, o que reforça sua qualidade administrativa, ou seja, a violência e a completa falta de sutileza. Como eu disse, gente, qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, viu? Esse joguinho aqui é bem completo, ele mostra várias facetas do mundo corporativo. Suplemento vitamínico, a gente aumenta em 10 a nossa vida máxima ali em cima, né? Droga, isso é péssimo, a senhora está ferida, chefa. Veja parte do seu ponto de vida, ficou cinza. Mas não se preocupe, Harriet está aqui, pegue essa ânima. Com LB, use para se curar, certo? Ânima. Ainda é parte do tutorial, né? Mas se quiser ter uma ideia geral. Ânima nada mais é do que o nosso refil de vida. A gente aperta aqui, ele vai lá e restaura pra gente. Possua uma ânima para curar todos os ferimentos. Os ferimentos são a parte cinza do seu ponto de vida. Lembre-se disso, porque é importante. Além do mais, a senhora só pode carregar até 3 por vez. Mas se o seu estoque estiver cheio e a senhora pegar uma nova, não tem problema, elas vão se fundir em uma ânima de ouro. O que proporciona uma cura ainda melhor. Uma ânima de ouro cura seus ferimentos e restaura todo o seu ponto de vida muito eficaz. Harriet, excelente chefa, a senhora está mesmo em forma, meus parabéns. Mas não se esqueça que a senhora só treinou com os meus amigos até agora, eles pegaram leve, porque me devem um café. De agora em diante é pra valer, fique alerta, entendeu? Sim, muito bem. Na próxima a gente pula o tutorial, ainda bem. Isso, haha, tudo de si, chefa. Esses jogos seriam bem legais se tivessem uma dublagem, né? Eu apertei o botão e não me levou pra lugar nenhum. Tá bom, vamos lá. Funcionários. Harriet, coach de negócios. Prima distância de 10º grau da morte, Harriet podia ter seguido uma carreira parecida, mas resolveu tentar a sorte nos Jogos Olímpicos Extremos de 2098 e acabou morrendo em uma dramática competição de lançamento de dardo em asa delta. De onde vem toda a energia dela? Jerry alega que ela bebe café com muito açúcar quando ninguém está olhando. E Orville acha que ela tem próteses cibernéticas que são ativadas quando ela começa a se cansar. Harriet tem outra explicação. Talento puro. Aí, pra gente saber um pouco mais da história, tem que terminar a missão da dieta de Harriet enquanto a ouve discutir o assunto com o Patrick na recepção. Nem se grilam muito com isso, tá, gente? Você acaba completando de um jeito ou de outro, tá bom? Então foca mais em se divertir. Fantasmignio. Em geral, os fantasmas não são capazes de demonstrar emoções, além de tédio ou indiferença. Mas há algumas exceções. Por exemplo, após repetir as mesmas tarefas mundanas centenas de vezes, eles começam a se sentir frustrados. Isso faz com que chamas devastadoras irrompam de suas faces cansadas. E isso nunca é um bom sinal, magicamente falando. Para habilitar mais da história, tem que derrotar 100 desses inimigos. Aqui vocês vão ver que tem um livro voador que está em azul. É porque a gente não leu ele ainda, tá? Quando a gente passar por ele, ele fica branco. Livro voador. Ficheiros, gráficos de papel, tabelas de fotografias, pastas antigas. Nada escapa do que Patrick chama de augúrio birrento e cruel dos documentos, ou ABCD. Se um documento não é consultado com frequência, ele ganha vida e se vinga daqueles que o negligenciaram. Derrote 150 desses. Carancas, é um pouquinho, né? Vou ser bem sincero com vocês, é bem rapidinho pra fazer isso, tá, gente? Não demora muito não, porque esses personagens estão toda a tela, né? No mais, mecânica de jogo é isso que vocês estão vendo. Esmaga botão. Você pega um item ou outro, ó, aumenta a defesa temporariamente. Proteção sindical. Faz parte do tutorial, né? Se quiser saber um pouquinho mais. Mas vale a pausa só pela arte que eles criaram, né? Muito criativa. Tem mais itens pra gente pegar. É um estilinho de jogo assim, que é pra você desligar o cérebro num dia... Eu ia falar num dia de trabalho, né? Não tô tentando ser irônico, tá, gente? Não é isso. Mas um dia você tá cansado, não tem muito tempo pra jogar, quer se distrair? Uma jogadinha, um joguinho bem bacana, rapidinho. Consegue fazer aí... Progredir no jogo não demora muito, aparentemente, né? Eu mesmo não demorei tanto assim pra zerar a primeira vez.
Eu demorei muito pra trazer pra vocês, na verdade, né? E trazendo outras coisas acabei esquecendo. Mas eu queria trazer logo o que lançou. Saiu aqui no Game Pass. Mas acabei fazendo outras coisas e esqueci. Mas é um joguinho bem de boas, assim, pra você bem distrair mesmo, sabe? Pra quem gosta, claro, né? Quem não gosta, tem vários outros tipos de jogos aí. E aí, como todo roguelike, depois você termina a tela, tem ali seus status, né? Quanto tempo você levou, quantos itens você recuperou e tudo mais. Tem as missões por andar, né? São essas aí, são 7, 6 e um chefe, né? E aí, entre elas, você acaba indo para um lugar descansar. Que é tipo uma sala de descanso deles. Eu não sei se é a cada 2, a cada 3, enfim. Mas uma hora ou outra a gente vai para uma sala de descanso. Harriet, não se esqueça, chefa. Cada arma ou feitiço tem um frenesi diferente. LT, X ou Y ou B e pimba. Vai tudo pelos ares. Pare de ficar repetindo tudo, Harriet. Tá me dando nos nervos. Eu já passei pelo tutorial, lembra? Sim, é o que a cena diz, mas às vezes parece que se faz de surda. É que o pessoal meio que não respeita a morte aqui, né? Beleza. Isso aqui nada mais é do que enche a barrinha ali, aí você pode dar um especial só trocando os botões. No caso, a gente só tem a marreta, né, até agora. Os ataques atravessam espaço, então usem a favor de vocês isso, tá? Sempre que puder, porque o cenário vai usar contra você. No começo não é difícil, tá, gente? Vai ficando difícil à medida que você vai jogando. Não tem nada. Lembrando que aqui é só a primeira parte ainda, tá? Cada lugar tem o seu mapa, os seus inimigos. Mas uma mini luta de chefe, né? Eu costumo sempre tentar bater nos que são mais ágeis. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Ó, aqui eu vou usar a marreta. Especial, né? Da marreta. Tinha usado da foice, né? Que ele picota o ar. E que isso? Olha aí. Flecha de fogo. Durante seus estudos na Unicorpus, onde os mortos-vivos aprendem a manipular o tempo e o espaço ao seu bel prazer, a Morte pegou seu primeiro pitbook, no qual ela anota todas as suas criações arcanas. O primeiro desses conceitos se tornou o feitiço Flecha de Fogo. Esse feitiço realmente esquenta o campo de batalha. Para saber mais da história dele, melhore esse feitiço até o primeiro nível. Beleza. Então, se eu apertar o B, ó, a gente gasta a mana, que é aquela barrinha verde ali, né? Energia espiritual, sei lá. Cada jogo chama de uma coisa, né? Pontos mágicos, sei lá. Então, esse não gasta nada, que é uma arma, e isso aqui é um feitiço. Acaba gastando, né? Senhor Oshá. O senhor finalmente decidiu sair do seu escritório. Ah, a senhora, ó, eu, senhor. O trabalho no Death Inc. não para, com ou sem a senhora, mas vou poupá-la da minha opinião sobre o assunto. Sua ausência não impediu os tormentos de irem além. Temos muito trabalho a fazer. As maldições, por exemplo, caso ainda se lembre. Atacar um funcionário tem um custo para a empresa, subordinados também. Nesse caso, as maldições podem ajudar com isso. Veja. Certo, aí aqui, como todo bom roguelike, você escolhe um item que vai te acompanhar nessa primeira... acho que chama ronda, né? Essa primeira vez que você vai jogar até você morrer a primeira vez, né? Esse jogo é isso, você vai morrer várias vezes. É um exercício de paciência, inclusive, às vezes. Então são 3 tipos aqui, né? A gente tem o azul, o vermelho e o verde. Cada um representa uma linha de habilidades, tá? Então aqui a gente ganha mais um machado, aqui a gente ganha mais 15 de ponto de vida, e aqui os feitiços causam mais dano. Tá? Aí vai do jeito que vocês gostam de jogar, mas sempre vocês vão ter oportunidade de ver outros, tá? Vou pegar esse aqui do machado. Aí tem aqui maldição. Eu vou só colocar aqui, mas eu não vou ler,
Aí se vocês quiserem ler, só pausar e dar uma olhada. Esse aqui eu não vou ler porque é parte do tutorial, tá? Mas explica tudo certinho. Aí tem o lance das cores, né? Incomuns, raros, épicos, lendários. Isso aí tem uma pancada de jogo, né? Mas o que me interessa tá aqui, ó. Senhor Osha. Senhor Osha, inspetor de saúde e segurança. Tony Osha nunca sorriu em toda a sua vida. E ele não vai começar agora. Bom, ele sorri de vez em quando, mas só nas raras ocasiões em que o cinismo natural dele testemunha a ironia de uma situação realmente devastadora. Como quando um colega fica trancado na sala de copiadora por vários dias. Pra gente saber mais sobre a história dele, tem que falar com ele durante a greve. Uma aguinha aqui, né, pessoal? Lembre-se de se hidratar, hein? Então, beleza, vamos lá. Então agora, toda vez que a gente usar uma maldição, a gente ganha um machado, é isso? Foi isso, né, que eu peguei? Não fala quando, mas em algum momento vai lançar um machado. Beleza. Então, próximo andar. Depósito de armário. Ah, ele vai falar. Os loads desse jogo não são muito compridos, tá, gente? Mas dependendo de onde você vai, ele fica um pouquinho extenso, é um pouco chatinho, mas eu vou dar uma editada, tá bom? Então, vocês provavelmente nem vão sentir aí. No mais, é isso aqui que vocês estão vendo. Pancadaria. Aí, saiu o machado, vocês viram? Lingotes. Enquanto você explora a empresa e coloca os funcionários em seus devidos lugares, Joe registra e calcula seu desempenho. Você pode oferecer lingotes a ele para investir em novos equipamentos, armas adicionais para inspirar a capa, feitiços para o pitbook, alimentos, elementos decorativos da Muriel e até mesmo novos contratos da Jocelyn. Você pode obter lingotes no fim do jogo. Análise de resultado ao derrotar inimigos em andares de cofre. Lingotes desbloqueiam oportunidades inesperadas para desenvolver a empresa. Eu acabei lendo a tutorial, né? Não, mas tem coisas aqui que são interessantes a gente dar uma lida, hein? Ó, paguei a língua, hein? Paguei a língua ou mordi a língua? Agora eu fiquei confuso. Ai, droga. Tô apanhando mais do que eu gostaria. Aqui você pode ir e voltar, tá, gente? Então, não tem problema se você ir lá na frente e ver o que tem e depois voltar aqui pra trás, tá bom? Que o poder dela é mais ou menos esse aqui, ó. Esse fantasma, né? Ai! Nossa, eu tô tomando um espanco aqui, né? Mas tudo bem. O gráfico é bem bonitinho, né? Desenhadinho e tudo mais. Eu acho que, às vezes, não precisa de muito gráfico, sabe? A gente tá vivendo num momento em que as grandes empresas elas apostam tudo em gráfico. Tudo é gráfico. E aí acaba se descuidando do divertimento, né? Da graça do jogo, enfim. Almário quântico. Obtenha uma quantia aleatória de almário desde que você não sofra nenhum dano até chegar ao elevador. A DF Inc. está fazendo experimentos com ciências ancestrais, necrobiologia, espectrologia e novas áreas de P&D, como física quântica, que tem potencial para ser um negócio altamente lucrativo. Irvine, que é um grande fã da física Schrödinger, é do gato de Schrödinger, né? Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá, gente? Mas é aquela história do gato na caixa, né? Descobriu recentemente o armário quântico, que amplia bastante as possibilidades desse campo. Em teoria, os cientistas costumam dizer que quanto mais você entende a física quântica, menos você entende a física quântica. Então, não tentaremos explicar como os almários incrementados pelo fluxo quântico de ectoplasma instável ganham mais valor. Contudo, é bom saber que uma interação brutal com o ambiente pode destruir esse campo de possibilidades e liberar tudo o que ele contém. Portanto, recomenda-se que, ao mexer com isso, você tenha extrema cautela e não se esqueça de colocá-lo no recipiente específico em cada elevador, para extrair alguma riqueza. Um trabalho árduo para um investimento em longo prazo. Esses que forem mais interessantes para a leitura eu vou ler, tá, gente? Suplemento vitalício, esse aqui a gente já tinha encontrado, né? Força vital pura e pressurizada por motivos de segurança. Costuma ser armazenada meticulosamente em recipientes mantidos pelo departamento técnico. Mas, desde a revolta dos tormentos, qualquer um pode acabar com uma barra adicional de pontos de vida. É um assunto delicado. Ai, gente, desculpa, tem leituras que são muito engraçadas. Eu recomendo, tá? Esse estilinho de jogo aqui. Sim, cada um joga do jeito que quiser, tá? Mas se aproveita bem mais se você dá uma paradinha pra ler as coisinhas que tem pra ler.
É só bater e pegar. Eu tô quase sem energia. Acho que essa primeira vez aqui vai ser um pouquinho rápida. Depósito de ânima de luxo. A gente pode achar durante a tela algum item de cura, tá? Não é incomum. Mas eu tô meio que adiantando as coisas, porque tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. À medida que a gente vai jogando, ele vai atualizando, né? Olha o que eu falei, dá pra gente bater aqui por baixo, ó. E evita da gente tomar dano. Facilita bastante. Às vezes você tá com pouca energia, que nem agora. E aí a gente consegue viver mais um pouquinho, né? Qualquer pancadinha vocês já viram, né? Aí quer saber o que tem ali embaixo? Ó, dá pra usar o analógico direito pra olhar em volta. Opa! Tem aqui, nada. Não tem só essas armas, tá, gente? Tem uma coleção de armamentos aí que a gente vai pegando ao longo do jogo. Eu vou usar essa arma aqui. Eu podia ter usado a outra, né? Pra vocês verem. Vacilei. Sem crise. Depois a gente enche aqui e eu mostro de novo. Ui, tomei. Achei que tinha acabado a tela. Temos aqui, armário. Isso, frenesim. Enche a barra de frenesi e aumenta o poder. Por 1 minuto, o frenesi aumenta a barra de frenesi em 50% e concede um bônus de ataque de 15% durante o frenesi. Um pequeno cartão de pontos que você pode preencher ao enfurecer seus colegas. Digamos que a Death Inc., os cartões da frenesi sempre enchem rapidinho. Na verdade, você pode encher sua barra de frenesi apenas pegando cartões do chão. Isso é ideal para ativar uma fúria imediatamente. Galera, vou me corrigir aqui. Leiam tudo que tiver, porque tudo tem historinha. Eu não lembrava que até no tutorial tinha historinha. Ó, a gente tem um negocinho de energia ali, eu vou usar. Vocês viram que nem encheu muito, né? É um joguinho que você tem que ficar apertando os botões muito rápido, senão você acaba perdendo mesmo. Beleza, chegou num lugar em que a gente pode escolher para onde a gente vai, certo? Então tem estoque de equipamentos e departamento de vitamina mana. Mana é aquela barrinha verde que a gente usa para usar feitiços, tá bom? Eu vou colocar... Esse aqui é equipamento, então eu vou trocar o equipamento. Por que eu vou trocar o equipamento? Esse equipamento, ele demora muito para ter um efeito, né? Para acertar de fato. Eu gosto de coisas que são mais rápidas, né? Eu acho que pro meu estilo de jogo funciona melhor, sabe? Mas tem gente que prefere uma gameplay com um jogo mais pesado, né? Mas aí vai de cada um. Ó, Corvus, tem uma nova entrada lá pra gente olhar depois. Pronto. Peguei mais um cartão de ponto. E mais energia pra gente. Guia de funcionários e inimigos. Corvo. Criaturas de penas negras e temperamento feroz. Essas aves feitas de renda e arame farpado poderiam ser facilmente confundidas com os seus charás da terra. Isso é, se fossem tão inteligentes quanto. Os corvos que habitam a Death Inc. são incrivelmente estúpidos, na verdade. Coitados, puxa. A gente achou uma energiazinha ali. Bora. Vamos dar um especialzinho pra ver o que é. Esse é com um B, tá? É com feitiço. A gente usou a marreta, ele sai girando, né? Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Espada dupla. Aí tem o que ela faz ali. Ataques aéreos ganham mais 10% de dano bônus. As lâminas gêmeas são lançadas em uma onda de aço. Então aqui a gente pode mover pro estoque, né? Eu ia falar que pode jogar fora, mas eu acho que dá pra ficar aqui pra gente trocar depois. Em todo caso, a gente pode trocar ou o feitiço ou o melhoral, né? Que a gente tava usando. Eu vou trocar o melhoral.
Espada dupla. A Morte é uma verdadeira nerd quando se trata de histórias, mas ela não gosta de admitir e nem falar a respeito. Mas basta uma olhada em sua magnífica coleção de troféus para descobrir tudo sobre os personagens e eventos históricos favoritos dela. Os tempos medievais eram uma procissão sem fim de alianças e sagas épicas, e a Morte se deleitava com a ideia de receber Leonor da Arquitânia na Terra dos Mortos. Derrote 50 inimigos com esta arma, para saber mais, né, sobre a arma. Tem alguma entrada que a gente não leu aqui? Deixa eu ver... tá em tutorial, né? Ah não, eu tô em armas fúnebres. Vacilei aqui, peraí. Tutorial, efeitos... já foi... Armário quântico... tava azulzinho, mas eu não sei porquê. Se a gente vai jogar pra cá, porque tem um lugar onde a gente consegue vender. Nossa, a habilidade nova é isso aqui, tá? Essa giradinha de lâmina. Loja! Certo. Aqui é o seguinte. Tem o Mark. É realmente um prazer vê-la de novo, chefe. Fizeram uma bagunça e tanto lá em cima, né? Haja coragem para lidar com isso. É o que eu diria. Enfim, que tal dar uma olhada nos meus produtos para se distrair? Mark, motorista de food truck, gerente da empresa de petiscos quando estava vivo. Mark trabalhava em um programa de TV divertido que ensinava ciência aos espectadores. Foi quando ele desenvolveu um jeito amigável de falar com os clientes. Ele dirigia o caminhão que servia de cenário para o programa. Um cara engraçado que sempre tinha uma piada ou uma brincadeira na manga. Ouça um monólogo do Mark sobre a vida amorosa dele. Isso para habilitar a próxima aí. Certo, ele vende algumas coisinhas. Aqui a gente consegue vender alguns itens, né? Isso aqui foi o que a gente guardou, né? Então, nos vendeu. A gente ganha mais 2 aí de espíritos. E o que temos aqui? Vamos ver. Eleistrondo. Detona uma bomba arcana ainda maior ao seu redor. Animalina pequena. Orbe de cura e memorando do Osha. Um bilhete do Osha que é encantador. Contém uma maldição. Olha, quanto mais maldições, mais coisas você agrega pro seu personagem, tá? Eu vou comprar esse aqui agora. Capa de Demiurgo. Capa causa mais 10 de dano bônus. Então o que a gente usa a capa para atacar é o Y e o B. Mais rápido, mais rápido. A investida ganha menos 25% de intervalo. Encanto. Feitiço causa mais 4 de dano bônus. Eu vou pegar esse aqui que ele me deixa mais rápido, tá, gente? Lembrando que a gente consegue ver essas opções que a gente chegou aqui, ó. Certo? Então a gente pegou uma daqui. E aí vai subindo até chegar lá no topo. Isso tudo a gente perde quando a gente morre a primeira vez, tá bom? E nas outras vezes também. Inflação de loja. Um estímulo beneficiário à loja. Invista um prismio para melhorá-la e obter mercadorias adicionais e de maior qualidade. Observe que a melhoria tem a duração de uma partida. É o que eu acabei de dizer, tem muitas coisas que acontecem só até você morrer. Se você morrer, perde tudo e começa de novo, tá? Cloud. Bom dia pra você também, Cloud. Por favor, aceite minhas humildes desculpas. Eu não sabia que o processo do tutorial havia mudado. Era humilhante pra você. Acho que nem precisa ler, né, o que ele fala. De fato. Verdade, mas não sei se um Colan é a melhor solução aqui. Mas é bom ver que você não leva a mal. Claude, sei lá. Assistente contábil. Em vida, Claude Scui trabalhava como analista de crédito para uma pequena empresa que fazia figurinos. Seu maior cliente era uma produtora de drag queens. Depois de 30 anos de serviços contábeis incondicionais, longe do brilho e do esplendor, Claude faleceu durante sua própria festa de aposentadoria. O globo espelhado pendurado sobre a pista de dança se soltou e caiu bem em cima da cabeça dele. Hoje em dia, seu túmulo é uma mistura incessante de centenas de cores, e seu epitáfio é um reflexo perfeito de quem ele era. Que você encontre seu caminho até o Paradisco. Beleza, passamos esse lugar. Posto de segurança Brad. Esse aqui seria o chefe da tela, né? Salão da Eternidade. Harriet, chefa, antes da sua entrevista com o Brad, me escuta. É muito importante.
A senhora percebeu que quando eliminou certos subordinados coletou um orbe de ânima? Sim, as ânimas curam meus ferimentos e blá 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 blá. Ainda não tô gaga. Ei, não me leva a mal, só estou vendo se estamos na mesma página. Como dizia, as ânimas curam seus ferimentos e os ferimentos são a parte cinza do seu ponto de vida, entendeu? Obrigado, Harriet, já entendi. Posso me virar a partir de agora. Como quiser, a bola tá com a senhora, chefa. Certo, aqui nós temos lugares. Salão da Eternidade. Naturalmente, o Salão da Eternidade está presente em diversas lendas terrenas, pois marca a entrada para o mundo imaterial do Grande Além. Claro, após algumas eras de guerras, epidemias e todos os tipos de catástrofes na superfície, ele perdeu um pouco de brilho, não que a morte dê a mínima. Para ela, o salão está do jeito que deve ser, um espaço funcional para realizar trabalhos administrativos. Certo, para habilitar mais uma entrada aqui de texto, ouça o que o Patrick tem a dizer sobre este departamento no passeio guiado. Certo, aqui é uma boss fight, como eu tinha dito, né? A gente vai lutar contra um chefe aí. O que diabos está acontecendo aqui, Brad? De onde vieram todas essas almas? O que te importa? Quem é você, afinal? Com essa cara de múmia esquelética. Ok. Droga, golpe errado. Bem, aqui você tenta fazer da melhor forma possível, tá, pessoal? Mas pode ser que não dê. A maioria das vezes é só prestar atenção, tá, gente? Mas é aquilo. Vai um pouquinho de sorte também. Às vezes você tá com um setup bom pra fazer as coisas, às vezes não. Red. Ah, foi mal, chefe. Eu não reconheci a senhora, então estamos numa boa? Eu vou matar você. Volta ao seu posto. Faça a triagem das chegadas e rápido. Hashtag chateado. Compartilhe se você está irritado porque sua chefe voltou. E larga esse celular. O cara é só o chefe da segurança. Só. Certo. Suplemento vitamínico Ultra. Aumenta o ponto de vida máximo em 20. Este item aumenta o ponto de vida máximo em 20 e concede uma cura pura de 20 de pontos de vida. Uma vez que a essência vital tenha sido refinada ao máximo, ela é marcada como Ultra, um sinal de alta qualidade para produtos dessa natureza. Os tormentos se apoderaram dessas reservas de suplementos vitamínicos, sem dúvida para evitar que a morte recuperasse o controle da empresa. Vocês viram que tá tendo um complô ali, né? Pra morte ficar fora dos assuntos, né? Brad, chefe de segurança. Uma bela gravata, um terno preto que se compara apenas à capa da chefa quando se trata de elegância sombria. Brad é perfeito para sua função de decidir quais almas podem atravessar a fronteira etérea da Death Inn e quais devem ser expulsas com um bom pontapé no traseiro por chegarem cedo demais. Brad adora ser uma gárgula, porque isso dá a ele a influência necessária para chutar o traseiro dos fantasmas. Derrote Barnaby Broadfoot, pra gente saber mais sobre a história do Brad. Certo, o Osha tá aqui, vamos ver. Sempre que ele aparece a gente tem a oportunidade de pegar alguma coisinha, né? Então vamos lá, capa mordedora. A capa ganha mais 10 de chance de crítico. Infundir veneno, toxicidade social. Atenção, esse bônus está associado a uma maldição. Ele coloca veneno nos nossos golpes, né? Tanatólogo. Ranking 1, Revidar regenera 100 de mana. Eu vou pegar esse aqui com veneno. A gente já vê o que são essas maldições. Bumbalu. Boa sorte para limpar a sujeira quando uma dessas explode. Bumbalu, Bulabu, Ha. Explosões de Bumbalu causam dano. Os preços da loja aumentam em 10%. Olha, igual na vida, eu consigo lidar com um dano mais forte, mas não consigo lidar mais com os aumentos. O aumento não tá dando, galera. Não olha assim, vai dar tudo certo. Otimista ele, né? Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas no loading toca uma musiquinha de elevador. É bem legal.
Por mais chocante que possa parecer para muitos funcionários de empresas rivais, o refeitório é uma adição recente na Death Inc. Jerry, o representante do sindicato dos funcionários, colocou muita pressão no conselho dos trabalhadores para conseguir isso. Ele argumentou que fazer pausas no local de trabalho não só aumenta a produtividade, como também são um direito fundamental e irredutível dos trabalhadores, assim como café barato e mais prismas. Use a geladeira nesse refeitório 10 vezes, e a gente vai descobrir mais sobre o refeitório. Patrick. Ei, senhora diretora. Não dê bobeira no seu horário de almoço. Parece que alguém está assaltando a geladeira sem dó. Você está dizendo que, às vezes, seu almoço desaparece. Sim, não dá para acreditar. O pessoal acha que a geladeira repõe sozinha o que eles pegaram. É óbvio que não. Quando a geladeira está vazia, acabou. O idiota aqui não vai fazer reposição para sempre. Qual é, Patrick? Ninguém acha você um idiota. A coisa na geladeira. A geladeira está cheia de lanchinhos que podem te fazer bem. Além disso, o sabor deles é o mais gostoso de todos. Grátis. A primeira vez, pelo menos. Para reabastecer a geladeira com outros lanchinhos saborosos, será necessário pagar por eles com almário. Caso não queira o lanche oferecido no momento, na sua próxima visita ao refeitório você terá uma opção diferente. Mas atenção, os preços aumentam com o tempo. Não, para mim chega. Aquela porcaria horrível tá sempre na geladeira, porque ninguém tira ela de lá. Por que você mesmo não faz isso em vez de ficar reclamando, Jerry? Certo, a roleta russa da geladeira. Excelente para lavar banheiros, birita do Gonzi. Concede 50 pontos de vida de cura pura. Olha aí, a gente tava precisando, né? Fonte de ânimo. Fornece ânimo em troca de almário. Cuidado com a inflação. Jerry. Espera aí, chefa. É você mesmo? Uau! Adotou um visual ousado. Lembrava da senhora mais alta e assustadora. Isso com certeza é diferente. Imagino que não tenha muito interesse nos relatórios da administração, mas houve alguns eventos alarmantes recentemente. Por exemplo, agora os tormentos decidiram ignorar suas antigas regras e estão simplesmente fazendo o que querem. Todos os departamentos estão sentindo a pressão. Mais uma semana infernal, por assim dizer. Jerry. Assistente administrativo representante do sindicato. Reclamão. Um pouco preguiçoso, provocativo e irritadiço. Jerry é praticamente parte da mobília do Death Inc. Ele é um funcionário astuto e sabe como lidar com a gerência por meio de intimidações. Na medida certa, até conseguir o que deseja. Ele sempre é chamado de grande e preguiçoso, o que o deixa bastante irritado. Mesmo assim, ele é um dos únicos que se preocupa com o bem-estar dos seus colegas e luta por uma rotina de trabalho equilibrada na Death Inc. Ele se descreve como o último bastião do esforço mínimo. Como eu disse, galera, qualquer coincidência... Não, qualquer semelhança não é mera coincidência. Fonte de ânima. Uma adição recente às instalações da empresa, as fontes fornecem ânima, proporcionando o alento necessário após reuniões caóticas. Atenção! Os preços aumentam com o tempo. Mark lamenta repassar o custo com o almário para os clientes, mas pelo menos o preço da Animalinas não disparou por aqui. Tá, eu pego porque nessa máquina aqui a gente troca um almário por um item, ou um ânima por um item. Que tal usar um pouco de ânima em troca de uma surpresa agradável? Aí vai na sorte, a gente põe aqui. E se ferrou, não tem nada. Comeu nossa ficha. Beleza, agora a gente vai para o próximo departamento. Departamento de poluição industrial. Aí nesse departamento o foco é melhorar as magias verdes, tá, gente? Não que seja obrigado você melhorar as verdes, né? Departamento de Poluição Industrial. O Departamento de Poluição Industrial encontra-se em um dos andares mais renovados do edifício. No decorrer dos anos, muitas modificações foram feitas. Isso se deve ao fato de que várias indústrias de energia só surgiram na Terra a partir do final do século XIX. Antes disso, o departamento era principalmente terceirizado para ajudar os departamentos responsáveis por doenças físicas e mentais. Tudo isso mudou quando a morte tomou conhecimento dos desastres ambientais na Terra. Ouça o que o Patrick tem a dizer sobre este departamento no passeio guiado. Eu tenho um tanquinho de aço, pode crer, sou um dos melhores alunos da Harriet. Ah é, tem um menininho aqui, ó, tá vendo? Apontando. Chefa, bem-vindo ao Departamento de Poluição Industrial.
Então, Eca, que inchaço de esgoto. O Sr. Grimes aumentou o ritmo de trabalho dos subordinados em 89%. Eu agendei uma reunião entre vocês, mas... Meleca. Aff, pisei em óleo de cabum de novo, Eca. A gente sempre encontra alguém pra falar. Esses são os inimigos da área. E que agora eles estão envenenados, né? Cuspidor. Quando o Gordon Grimes está insatisfeito com uma bolha ou um petrol, ou se eles estiverem muito rebeldes e desrespeitarem seus conselhos administrativos, ele não os castiga nem demite. Ele literalmente recicla o subordinário problemático e o transforma em um cuspidor. Ups, olha. O Departamento de Poluição Industrial está repleto de anomalias mágicas e químicas. Muitas criações necromânticas da diretora foram modificadas para se adequar melhor ao projeto industrial do Gordon Grimes. As bolhas compõem o grosso da equipe de trabalhadores mutantes supervisionados pelo Tormentos. Levando em consideração que a gente morre muitas vezes nesse jogo, 50 inimigos é quase nada, tá, gente? Opa, ganhamos uma ânima aqui. A gente pode... Ah tá, eu disse que a gente podia ir pra cá, mas não tem espaço pra cá, então a gente desce aqui. Ganhe temporariamente mais 100 de mana. Recruta mana. Por 1 minuto, recruta mana aumenta seu mana máximo em 100 e sua regeneração de mana em 200%. Cápsula não padronizada que regenera mana por tempo limitado, claro. Orville e Jacob continuam trabalhando para estabilizar a essência mágica e explorar suas possíveis aplicações, mas ainda não tiveram sucesso. Por sorte, as páginas do Pitbook sempre estremecem de ansiedade quando ouvem a palavra mana. Mana é essa parte verdinha aí, ó. A gente teve um aumento nela, né? Mas é porque a gente vai ter uma boss fight aqui. Petrol. Gigantes cobertos por uma substância repugnante. Os Petrols são para as bolhas o que os horrorizadores são para os fantasmas. Mesmo assim, o Grimes os considera hierarquicamente equivalentes aos outros subordinados do Departamento de Poluição. Eu sou o chefe, não preciso delegar tarefas. Derrote 40 desses inimigos. Tem muito inimigo que a gente consegue bater à distância, tá, gente? Eu particularmente prefiro. Certo, não tem nada pra cá. Pra cá. E aí, vocês estão reparando algumas semelhanças aí com a rotina de vocês ou não? Eu, quando joguei esse jogo, foram lágrimas e risos o tempo todo. Lágrimas por saber que a minha realidade foi satirizada, né? Tão perfeitamente. E risos porque o joguinho é muito divertido. Agora a gente pode andar e escolher em outros lugares, né? Então eu vou optar por andar perigoso para ver como é que é. E é bom que vocês também descobrem como é que é, né? Pare de interromper e ouça toda a explicação. É totalmente inútil. Não consigo levar a sério nada do que você me diz, geniozinho. Você está afirmando que ânimas são bem projetadas o suficiente para curar e tudo mais, mas isso não é tudo. Espere. Também é possível usá-las para revelar salas escondidas no edifício? Esses post-its estão fazendo mal para sua cabeça. Caramba, Jerry, o tio tem supervisionado o projeto de ânima desde o começo. É um recurso novo que estamos desenvolvendo juntos. Tenho certeza de que sei como funciona melhor do que você. Pronto, lá vamos nós. Que surpresa. Tá dando carteirada de novo? Você não sabe o tamanho da baboseira que tá falando com toda essa conversa de salas secretas. Você tem assistido a muitos programas de mistério. Sala secreta. As salas secretas estão cheias de itens raros e preciosos. Prismos para aumentar seu ponto de vida, mana e etc. Preste bastante atenção e veja quantas consegue encontrar. Será necessário consumir uma explosão de ânima azul ou de ouro para revelar a localização de uma sala secreta. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu achei 2 até agora, jogando esse jogo. No meu save, né? Não é uma coisa que é facinho de achar. E é como tá escrito lá, você acaba gastando ânima para poder liberar, né? Aí tem que ver se vale a pena para você, né? Ai! Kabum! Depois eu vou ver o que é esse Kabum aí. Apertei o botão errado, beleza.
Era pra ter dado especial e eu apertei o outro botão. Mas tudo bem, esse sou eu, né? Vamos ver esse Kabum aí. Inimigos... Kabum. Por motivos óbvios, nenhum dos funcionários do departamento de correios da Death Inc. quer visitar o departamento de poluição. Os Kabuns, subordinados responsáveis por transportar os combustíveis mais voláteis, são muito desajeitados. É quase certeza que eles são os responsáveis pelos últimos vazamentos de gás. Derrote 40 destes inimigos. E aqui já foram 6, você viu que rapidinho que é? Opa, dá uma distância aqui que o bicho é feroz. Eu sempre revezo indo pra cima e pra baixo, porque ele dá meio que um counter no personagem. Ó, café curto. O café curto cura 15 de pontos de vida. Apesar das campanhas de reciclagem da Death Inc., a equipe de limpeza continua encontrando copos cheios de borra de café ou até expressos que fornecem cura a quem tiver coragem de beber. Sim, eles estão espalhados pelo chão. Mas, convenhamos, qual é o problema de beber um pouco de café antes de um dia inteiro de trabalho extra? Como eu tava falando, eu bato sempre apertando pra cima ou pra baixo, porque aí ele dá uma cacetada e tonteia o inimigo. Mas tem armas que nem precisa fazer isso, elas já fazem essa vez aí. Ver se tem uma coisa aqui, não tem nada. Ó, essa é a musiquinha que toca no elevador no loading, tá? Caso vocês não vejam nenhum loading, é essa aqui. Ó, aqui tem departamento de vitamina mana e aqui o cofre. Eu vou no cofre porque geralmente tem itens pra gente usar depois. Toda vez que a gente perder, a gente ganha uns itenzinhos pra usar. Meio para ficar mais forte pra ver depois, sabe? Albatróleo. Certo. Irobo. Irobo ou Irobo, talvez, concede 5% de roubo à vida por 15 segundos. Um frasco elegante de roubo à vida altamente pressurizado. Esse é um dos jeitos preferidos do Malefisto de fazer inspeções surpresa entre os funcionários da Death Inc. Gente, se vocês estiverem ouvindo alguma moto, me desculpem, tá? A substância é um composto químico sutil aprovado pelo IROBO, ou Instituto de Roubalheira Trabalhista, ou seja, um órgão administrativo altamente confiável. Claro que é altamente confiável. Certo, a gente matou um petróleo alguma coisa. Aqui, ó, albatróleo. As pesquisas do Orvine mostram que cada vez que uma gaivota albatroz ou qualquer outra ave marinha morre em um derramamento de petróleo, há uma chance exata de 85,5% do animal voltar à vida no escritório A544 do Departamento de Poluição Industrial. O escritório sempre está com combustível até a boca e geralmente sofre pequenas explosões, o que explica os apagões de energia do andar. Derrote 50 desses inimigos. É legal como ele mescla a realidade que a gente vive, né? Bem interessante. Tipo uma outra dimensão, né? Opa! Sai fora, doido. Tá vendo? Eu bati de cima pra baixo, ele ficou tonto. Aí eu ganho mais tempo de reação, né? Aqui embaixo, vamos ver. Nada. Escritório do gerente funerário X4H, ou Departamento de Mana. Aí vai da escolha de cada um. Aqui é uma boss fight e aqui é uma tela normal, onde a gente vai pegar mais mana provavelmente. Eu vou na boss fight pra gente vencer os inimigos, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, como sempre. A ideia aqui é trazer pra vocês um joguinho diferente, pra vocês conhecerem, né? Daí, se interessar ou não se interessar a jogar, aí é de vocês. Mas eu recomendo, se tiver oportunidade, é um joguinho bem bacana. Eu não jogo nada que eu não goste aqui, tá, gente? Vocês já perceberam que dificilmente no canal tem algum vídeo aí, acho que não tem nenhum vídeo, pra ser bem sincero, de um jogo que eu não gosto de jogar. Então, recomendações é uma coisa que eu levo muito a sério. Ah, ele esquivou. Droga, hein?
Poxa. Esquivou, bobão. Sai. Sai. Sai fora, bolota. Ainda eu tenho pouca mana, demora muito pra carregar, sabe? Oh, cuidado aqui. Opa, que isso? Mas sem vergonha? Não, esquivou de novo. Caracas, que azar. Poxa, que azar, hein? Ui, droga. Ah, ele mudou o estilinho de jogo dele. Fica mais difícil. X4H. Mutagênico de gerenciamento de produção descontrolado. Alguns dos subordinados que vagam pelos corredores do Departamento de Poluição Industrial podem ser ainda mais monstruosos que o normal. Isso se deve a uma quantidade nada pequena de uma substância altamente tóxica, extraviada em 1959. Conhecida como solução X4, ela é uma mistura complexa de fungos corrosivos, ácido sulfúrico e o terrível elemento X. Desenvolvida para chegar à capacidade máxima de produção, seus efeitos colaterais podem ser medidos pelo volume de baba produzido por uma bolha após a ingestão acidental de X4. Derrote 5 desses gerentes funerários. Bacana, né? Quase perdi, hein? Certo, vamos ver aqui. Capa mordedor, a gente já tinha visto, né? Ganhe mais 3 de defesa por 5 segundos. Só que aqui tem ativa o efeito ao derrotar o inimigo. Então quando a gente derrota o inimigo, a gente ganha mais 3 de defesa. Interessante. O feitiço causa mais 4 de dano bônus. Defesa ou dano bônus? Dano bônus. A gente está usando bastante esse foguinho, né? Então vamos seguir aqui. Escritório do Osha ou o andar intrigante? Eu vou de escritório, porque a gente ganha mais uma maldição, né? Fica mais forte. Até que a gente tá durando bem, né? Já faz mais de 1 hora aí que a gente tá jogando, não faz? Acho que faz. Olhando aqui faz, né? Mas na edição sempre muda esse valor. Pensa rápido, chefa. Ação, reação. Sou eu de novo. Ah, Harriet. Pensei que já tinha me livrado de você. Levanta essa cabeça, chefe. A senhora vai amar o que eu tenho pra contar. Você ganha uma ânima de ouro. Fantástico. Tá, eu sei. As ânimas de ouro dão uma cura pura. Elas curam ferimentos e restauram um ponto de vida inteiro e blá, blá, blá. Exato, mas você notou que quando já tem 3 ânimas azuis, a próxima que coletar irá se fundir com uma delas e se tornar dourada? Dica de profissional, chefa. Pressione LB uma vez para consumir uma azul e mantenha pressionado para consumir uma dourada. Suave, mas forte ao mesmo tempo. No caso aqui, ó, uma azul. Se eu segurar, uma dourada. A dourada enche um pouquinho do sangue e cura o status normal lá, né? Tá em cinza. Ó, tá dando 24 de dano agora, hein? Tava dando 20. Parece pouquinho, mas esses detalhezinhos fazem toda a diferença na hora da luta contra o chefe, viu, gente? Vocês viram há pouco, né? Geralmente eu invisto mais em habilidades que eu possa usar contra o inimigo. Por exemplo, veneno. Que eu uso veneno, bato, aí eu posso sair de cena e deixar o couro comer, né? Às vezes, tem vezes que eu não tenho tanta paciência assim. Rolar amaldiçoado. Rola as maldições novamente. Em caso de insatisfação com as maldições oferecidas pelo inspetor do Malefisco, o Sr. Osha, será possível rodar novamente usando o seu Vale Maldição, seu VM. Ao acumular esses itens nos andares corporativos indicados, você aumentará sua margem de negociação das vantagens e penalidades atribuídas pelo inspetor. São os famosos benefícios, né? VT, VA, VR, V... sei lá, VC e por aí vai indo, né? Coisas que as empresas proporcionam aí como um benefício, né?
Metal pesado. Fúria causa mais 25% de dano bônus. A barra enche a cada ataque e pode ser usada para ativar Fúria quando cheia. Isso aqui é interessante. Rescisão. Ganha 1 almário. Isso aqui não me interessa muito. Feiticeira. Consumir uma ânima regenera a mana. Também não me interessa. Isso aqui me interessa mais. Embora eu erre a maioria dos golpes, né? Vocês viram que eu errei 2 especiais de uma vez, né? Mas vamos seguindo, né? Uma hora certa. Sala de controle ou loja? A loja a gente já conhece, então eu vou para a sala de controle e vocês vão conhecer... Acho que vocês já conheceram o Irvine. Vocês vão conhecer agora... Não me lembro o nome dele. Um caldeirão gigante. É ele aí. Jacob. Mestra, seja bem-vinda. A senhora chegou na hora certa. Seus desejos são uma ordem. A senhora estará bem equipada para o combate. Eu não respondo aos tormentos e só recebo ordens suas, mestra. Muito bom, aliado fiel. Certo, a gente pode usar nosso almário para melhorar as nossas armas, né? Então, eu sempre melhoro o golpe básico, que é o que é infinito, né? Então, eu sempre aumento ele. Porém, às vezes, se você tiver com bastante almário para gastar, é bom você equipar nas outras coisas também. Eu só não me lembro se ele continua com você depois, mas eu acredito que não. Então, eu vou gastar aqui. Aí, ó. Próximo vai dar mais 5% de chance de aplicar um crítico. Mas eu não tenho, eu tenho 108, né? Então aqui é 50 e aqui é 50. Eu vou colocar um aqui. E um aqui. E beleza, vai ficar um pouquinho mais forte as minhas habilidades. Sala de controle. Gaste almário ou prisma para melhorar suas armas melhoradas ou mais fortes. Certo. Funcionário. Jacob. Gerente técnico, ferreiro associado. No início dos tempos, a morte forjou sua foice e a encantou com suas próprias mãos esqueléticas. Em suas viagens pelos inúmeros planos de existência, ela conheceu Jacob, uma fornalha monstruosa cheia de lava derretida. Jacob aceitou o convite da morte para tomar um café e os dois começaram a trocar cartas. Jacob estava muito contente, pois ele pensava que era o único ser nerd o bastante para jogar As 1000 Lendas dos 1000 Anéis. Fale com Jacob durante a missão sobre a polêmica com o ar-condicionado. Que a gente tem no tutorial aqui. Almário já foi, Stella também, Anima também. Ah lá, já ficou azul de novo, eu nem sei o que eu mexi. Mas tá bom. Vou falar aqui com Irvine. Nossa, que legal te ver de novo, chefa. Que bela surpresa. Lembra, da última vez que nos vimos, eu era muito pequeno e a senhora era... Enfim, ao trabalho. Então, os tormentos estão ficando mais ousados, mas eu andei trabalhando em umas coisas muito legais só pra senhora. Ele é responsável por dar upgrade nas nossas armas, tá, gente? Então, a gente pode dessa foice passar pra cá, né? Ou adquirir essas aqui e dar upgrade aqui. Bem, nesse caso aqui não tem muito o que eu fazer, né? Porque eu não tenho item, né, para fazer as melhorias aí. Eu teria que ter aí um prisma, que é esse itemzinho da caveira aí para transformar. Mas beleza, vamos seguir aqui. Beleza, a gente não tem ainda, então vamos seguir aqui. Segundo boss fight, né? Escritório do Tormento. Começou uma chuva aqui, galera, vocês não têm nem noção. Estava precisando, viu? O tempo tá muito seco. Senhor Gordon Grimes, você arruinou a minha reunião. Pessoas como você me enojam. E por que não falamos sobre a sua estratégia para saquear o Plano Mortal? Seu departamento é asqueroso, Grimes. É Senhor Grimes pra você, seu esqueleto caquético. Folgado, hein? Será que vai pegar? Aê, pegou. Mas esquivou, safado, hein? Ai, droga. Descanso empapelada. É, gente, morri a primeira vez, mas eu vacilei, apertei o botão errado e fui pra cima do inimigo. Aqui tem um resumo de tudo que a gente fez, né? Dá pra ir mais rápido, é só apertar o B e finaliza tudo. E aqui é o nosso nível de experiência, a gente subiu de nível. Então, começa o jogo com uma anima básica,
Desbloqueia permanentemente as maldições de sangramento. E aí vai indo, ó. Sala de descanso podem aparecer. Essa é a premissa do jogo, tá? Que é você ir e voltar até você estar forte bastante para finalizar o jogo. Muito bom, bem-vindo ao seu pós-vida. Certo, aqui nós temos a entrada da morte do Orvine. Orvine, operador júnior de P&D. Orvine está aqui há muito tempo. Ele começou na Death Inc. seguindo os passos do seu tio tatravô Jacob para aprender a antiga arte da ferraria. Pode-se dizer que foi um fracasso. Ele não conseguia usar os equipamentos e os outros funcionários da empresa nem sempre eram gentis com o jovem caldeirão encantado. Você está aqui para aprender. Jacob costumava resmungar para ele. Ouça as conversas entre Orvine e Pumpkin sobre as notas adesivas. E sobre a morte, diretor e cofundador da Death Inc. Incorporated, essa entidade foi criada no vazio profundo e as pessoas conhecidas como Morte está por aí desde o início dos tempos. Muitas pessoas acreditam que um homem seria melhor para essa função, porém, para manter a interpretação da cultura popular, a Morte prefere se identificar como mulher. O trabalho dela no universo começou como uma pequena empresa familiar, ceifando alma após alma tranquilamente na tradição dos antigos ritos fúnebres. Eram os bons e velhos tempos. Naquela época, a Morte não tinha preocupações como rotatividade e terceirização. Tem alguma coisa no tutorial aqui? Não tem. Nos enganando. Bem, eu só vou entrar aqui quando aparecer na tela então, tá, pessoal? Pra gente não ficar perdendo tempo. Só pra garantir, não tem mais nada mesmo. Então vamos seguir. Escritório da diretora. Onde tudo termina. Esse é o apelido que os funcionários da Death Inc. deram ao escritório da diretora. Apesar dos inúmeros requisitos complexos que as almas dos clientes devem atingir para ter uma boa morte, a decisão final ainda cabe à morte. Ela tem que autorizar, aprovar a condenação eterna com seu selo encantado e declamar uma frase curta e solene que somente ela sabe. Mas recentemente, o tédio tomou conta do protocolo habitual. Ouça Patrick Pumpkin durante o passeio guiado pelo escritório. É que ela tá com problemas, né? Aqui é o nosso registro, né? Então aqui foi uma tentativa até agora. Avaliação de desempenho 623. 623 não é o número do Stitch? Experiência? 623? É isso? Não me recordo. Se alguém souber, compartilha aí com a gente. Então tem outras estatísticas aqui para quem gosta de estatística, tá? Eu particularmente não gosto. Eu sei que eu não deveria falar isso, afinal de contas eu tenho um canal no YouTube, né? Ler as estatísticas é de suma importância. Muriel. Renovação, inspiração, arquitetura, arte, paixão, iminência. Ah, reverente, gostaria de falar com você sobre... Silêncio. A senhora está tirando a concentração dela. Não é assim que as coisas funcionam. A senhora tirou o foco dela, ela está descontente com seu comportamento. Por que a senhora ousou interrompê-la? Podemos falar de negócios e discutir a renovação do escritório, reverente? De uma vez por todas? Certamente, mas lembre-se que as obras de arte dela não são suas para serem colocadas onde a senhora bem entender. A senhora também deve se comprometer a honrar os termos de cada pedido em lingotes de ouro. Lingotes de... Minha nossa, bem, pelo menos você é obstinada. Pelo visto as coisas não trabalham para a morte aqui, né? Meio que a morte trabalha para elas, né? Daqui são alguns itens pra gente decorar o escritório, né? Então, são bastante itens, né? Diga-se de passagem. Ali são as quantidades de lingotes que a gente conseguiu na primeira partida. E aqui o preço delas, né? Eu particularmente não vou gastar dinheiro com isso, tá bom? Mas eu trouxe aqui para vocês verem. Renovação do escritório. Invista seus lingotes de ouro com a artista afiliada da Death Inc., Muriel, a Reverente, para renovar as diferentes áreas do escritório. Mas esteja ciente de que você não poderá colocar os objetos que comprar onde quiser. A artista é quem decide os lugares previamente. E ninguém deve ousar questioná-la. Não perca tempo pedindo por um desconto para amigos e membros da família. Ou seja, ela usa espaço, usa tudo e a gente ainda paga, né? Harriet. Anda logo, chefa. Em uma escala de 0 a 5, quão animada a senhora está? Eu diria 2,5, talvez 3 com esforço.
Nada disso, eu quero ver você ligada no 220. Vamos lá, é hora de irmos para a sua nova sala de musculação. Por que a senhora não nos mostra o lugar? Ei, calma aí, você transformou minha antiga câmara de tortura em uma academia? Não acha que está exagerando um pouco? Sem desperdício, chefa. Essa nova sala foi projetada para a senhora treinar com o equipamento em que escolheu investir. Sempre que a senhora comprar uma foice, capa ou mesmo feitiço do Joe, pode vir direto aqui experimentar no meu assistente. Tcharam! Codezinho! Bem, aqui tem as armas que a gente tem hoje, né? Então as foicinhas, as gêmeas, a foice retrátil e a foice. Aqui tem os itens que a gente já adquiriu, né? Alguns a gente já viu em jogo, outros não. E aqui tem os feitiços. Né? E a contagem, são 41 feitiços, 23 equipamentos e 7 foices. Aí você escolhe uma, vem aqui e testa no Cloud. Tudo bem, vou ter cuidado com sua camisa. E seus mocassins. Certo, tem uma na entrada nova, né? Essa aqui de cima foi a última, acabou no caminho até o Paradisco. E a segunda entrada é essa aqui. A alma condenada de Cloud deve ter sido perdido pelo caminho. Ou talvez ele não estivesse pronto para pendurar a calculadora e enviou seu currículo para a Death Inc. Assim que soube que o departamento de contabilidade estava contratando, ele não foi contratado de imediato, porque a alma de Cloud apareceu para a entrevista sem cabeça. O tronco, os braços e as pernas dele flutuavam sozinhos. O nível de confusão administrativa foi dantesco, porque ninguém sabia se era apenas um fantasma que decidiu entrar no quadro de funcionários da Death Inc. Um pouquinho mais da história dele aí, né? Escritório da diretora. É a continuação, né? A outra terminou aqui em cima. O tédio tomou conta do protocolo habitual. Os funcionários mais íntimos da morte tinham passagem livre pelo escritório da diretora. Joe percebeu que estava perdendo muito tempo conversando com Jocelyn pelas manhãs. Então, ele obteve permissão para instalar um espaço no escritório para guardar sua coleção inteira de instrumentos de coleta de dados estatísticos. A morte não se importou. Ela não se importava fazia tempo. Ela nem tentou descobrir como Pumpkin, um Hellis estagiário, conseguiu acesso livre ao andar mais exclusivo e secreto da Death Inc. E aqui a gente tem funcionários. Qual é o funcionário? Cloud já foi, a Muriel também. Não, Muriel não foi, né? Muriel, artista e pintora. Em vida, a senhorita Muriel, a reverente, nota. Apesar da excelente capacidade de pesquisa da equipe de arquivistas da Death Inc., não foi possível confirmar se esse era realmente o nome dela, ou apenas algum pseudônimo extravagante. Foi uma artista extremamente polêmica que causava o maior bafafá onde quer que fosse. Suas obras eram tão controversas que todas, sem exceção, causaram algum tipo de discussão. Enquanto intelectuais brigavam em programas de televisão, Muriel simplesmente exibia seu sorriso enigmático. Suas raras contribuições limitavam-se a ditados de criação própria que se mostravam tão enigmáticos quanto complicados. E vamos seguir. Harriet. E não se preocupe, dessa vez é tudo dentro da lei. Claude consentiu em ser seu parceiro de treino. Nossa, praticamente um trava-língua, né? Eu mesmo treinei para aguentar seus ataques. Então, não tenha medo de ir com tudo. Não se esqueça de ser 100% empresarial e 100% disco. Essa gente... Tô com uma dor de cabeça. Chefe, chefe, estou tão feliz em ver a senhora. E o seu pitbook veio junto, não é uma fofura? Sabia que o seu pitbook anota tudo pra senhora? É só pressionar o... Eu não sei o nome desse botão, gente. Eu vou colocar como opções, tá? Ou Start, vai. Vamos deixar ele como Start? E pronto. É muito fofo mesmo, mas eu não estou gostando do jeito que ele está me olhando. Pumpkin. Estagiário de produção e gerenciamento, Pumpkin é um grande admirador do trabalho da morte desde criança. O quarto dele, na casa dos pais, é abarrotado de pôsteres da fundadora da Death Inc., no auge do poder. Ele também tem uma coleção de produtos de todos os tipos, dos mais comuns aos mais raros com edição limitada para colecionadores. Formado pela Escola Sepulcral de Administração da Vaidade Eterna, E-Save, Pumpkin sonhava em conseguir um estágio na Death Inc. Graças a muita determinação e insistência, Pumpkin conseguiu um cargo de gerenciamento da agenda da própria morte. Foi o segundo melhor dia da não-vida dele. Ok, temos aí o estagiário dedicado. Aqui são os itens que a gente já pegou, né? Fica aí eles flutuando, né?
Aqui é pra gente saber em que pé que a gente tá com as melhorias, né? O que já foi, o que vai vir a ser, né? O level máximo aqui é 20. Começa o jogo com 5 vales maldição. E aqui é o painel de estatísticas. Então aqui tem tudo que a gente já ganhou. Aqui ele mostra tudo que a gente já ganhou. E esse cara é o responsável por tudo. O Joe. Chefa, bom dia. Ou boa tarde. Sei lá, não importa. Os tormentos estão descontrolados. As cotas aumentaram astronomicamente, mas vou te poupar dos detalhes. Tem alguns lingotes sobrando? Vamos logo com isso antes que eu bata as botas e... Como vai a senhora? E a família? E a vida? Mas parece eu, quando eu fico animado com alguma coisa, perco a atenção e embolo tudo meio de campo. Aqui são as armas, né, que eu falei pra vocês, que ele te dá o benefício de comprar. Aqui são alguns lanchinhos. E aqui são os contratos. Certo? Só que é o seguinte, tá vendo o preço? É exorbitantemente caro, né? Ok, se vocês ouviram um barulho muito, mas muito alto, me perdoem que os meus vizinhos de cima aparentemente estão dando um baile. Mas enfim, vamos lá. Então aqui são os contratos, aqui são os lanchinhos, como eu estava falando, e aqui são tudo, né? Não tem distinção, mas dá para você ir por categorias, né? Eu costumo deixar aqui. Qual é que é o lance aqui? Tá vendo essas porcentagens? Menos 25, menos 50, menos 75 e menos 95? Ao longo do jogo você chega nesses níveis. Então, ó, se eu derrotar 250 inimigos, eu bato 95% de desconto. Então o preço vai caindo. Então, eu costumo comprar só o que o preço é ridículo de barato, tá? Mas você pode vir aqui e sair comprando, dependendo de quantos lingotes de ouro você tem. Porque os lingotes você não perde, tá? Mas eu prefiro fazer o que tá pedindo aqui e comprar. É a regra de você só gastar o dinheiro com o que de fato você vai usar. Levem essa regra pra vida, é muito importante. Gerente e análise de resultado. Cada vez que você explora a empresa, ela concede um bônus com base em seu desempenho que você pode rever em sua análise de resultado, no fim de uma partida. Você pode obter lingotes valiosos para investir com o Joe, gerente da Death Inc., desbloquear novas armas, consumíveis para a loja, petiscos para a geladeira do refeitório e até contratos mais interessantes com a Jocelyn. Também é possível realizar bons negócios ao cumprir determinadas condições indicadas no cardápio e consultar o preço dos itens à venda. O Joe é gente boa. Tá certo então, né? O Joe aqui, gerente de escritório. Isso é o que acontece quando você exagera no café preto. Na verdade, o café do Joe é tão forte que já fez ele se engasgar. Bem, não o café em si, claro, mas o cubo de açúcar que ele gosta de mergulhar nele. Como o Joe não consegue se concentrar em nada por mais de um segundo, ele acidentalmente trocou o cubo de açúcar por um caldo em cubo vencido há 3 anos. Meu Deus! Pare com o Joe assim que a competição de café terminar. Certo, então a gente comprou aí um Lancelot. Colapso iminente, dificuldade. Vamos conversar aqui com a Patrick. Eu não sei se é a Patrick ou o Patrick. Espera aí, o que é isso? Surpresa, senhora diretora! Tenho o prazer em anunciar que a senhora Muriel, a Reverente, está trabalhando em uma nova série pictórica evolutiva. Ah, qual é? E a Muriel deu alguma informação sobre o trabalho dela? Ah, sim, mas é claro, senhora diretora. Dessa vez o tema dela é... onerosidade trabalhista. Aparentemente ela se inspirou na sua estafa. Suspiro. Era pra dar um suspiro, não pra eu ler suspiro. Ai, gente. Quanto mais difícil, mais épicas e representativas do seu trabalho árduo serão as criações dela. O nome dessa série é Colapso. Observe o contraste entre a riqueza do altar esculpido e a simplicidade deste papelzinho rabiscado. Fascinante. A série Colapso. Sempre que você concluir com sucesso uma partida, terá a chance de aumentar um pouco a dificuldade. Isso se dará na forma de imagens criadas por Muriel, a Reverente, a artista comissionada por você. Cada nível de dificuldade é classificado pelo número de colapso. O colapso iminente é a dificuldade básica, enquanto o colapso 1 será um pouco mais desafiador. E assim por diante. Nem preciso dizer que o colapso 9 é uma empreitada e tanto, e reservada apenas para os funcionários mais entusiasticamente insanos. Não entre em pânico. Você pode escolher autorrealização, que é o modo fácil.
para conseguir respirar um pouco. Certo, então aqui ela vai colocar um monte de quadro pra gente, certo? À medida que a gente vai escalonando aí no jogo. Mais um dia normal na Death Inc. O caos reina e você já está sonhando com as próximas férias. E aí, mais alguém se identifica com a morte aí, pessoal? Quero saber a opinião de vocês, viu? Essa é a Jocelyn. Chefa! Ah, com certeza, estou feliz em vê-la novamente. Sim, é ótimo pôr a conversa em dia, mas vamos deixar de papo furado, certo? De acordo com o boletim B66, você não pode acessar o elevador até assinar o formulário. Ah, não faça essa cara, regras são regras, estão circulando. Novidades do Joe: derrote 30 inimigos sem sofrer dano. Aqui a gente ganha 50 almários e aqui a gente vai conseguir receber a arma que a gente comprou com o Joe, agora há pouco. Aqui a gente sofre dano, se a gente sofre 20 de dano se a gente não conseguir derrotar os 30 inimigos sem sofrer dano. É tipo uma disputazinha com você mesmo, sabe? Vou assinar esse aqui. Bela assinatura, aham. E chegando aqui embaixo, ela já vai dar pra gente o item. Contratos da Jocelyn. Antes de lançar uma ofensiva contra os tormentos, Jocelyn exige algumas formalidades administrativas. Se quiser, você pode escolher pelo menos um contrato entre os 4 oferecidos. Cada contrato impõe certas restrições, isso é, condições que devem ser atendidas durante seu tempo na empresa. Cumprir o contrato lhe concede um bônus, mas, caso não consiga, receberá uma penalidade. Todas as informações estão no papel. Dependendo do seu nível, a Jocelyn pode oferecer até 4 contratos, mas só é possível aceitar no máximo 3. Jocelyn está aberta a negociações e, em troca de alguns lingotes, ela ficará feliz em renovar suas ofertas. Vamos conhecer aí a Jocelyn. Gerente de logística de fluxo. Jocelyn começou sua carreira como a segunda funcionária da Death Inc. Ela foi contratada logo depois da capa. Dá pra acreditar? Ela começou como uma ampulheta, mas sua eficiência excepcional logo fez com que subisse na empresa. A diretora promoveu a relógio de água e, após inúmeras negociações nas quais Jocelyn mostrou sua vontade de ser bem-sucedida, ela se tornou gerente de logística de fluxo. Em outras palavras, isso significa que ela controla a rede de elevadores da Death Inc. Nem precisa dizer que ela sozinha é o coração e a alma de toda a empresa. Bom, Jocelyn pode ser meio assustadora, mas ela sempre fez disso seu ponto forte. Com o treinamento certo e o sorriso no rosto, pode dar adeus ao seu medo de elevadores. Conclua a história sobre o boato conversando com a Jocelyn. Certo, e aqui a gente começa de novo, desde o saguão até as missões. Vou explicar mais uma vez, Pump, presta atenção. Você pode usar o Prismo para comprar uma melhoria ou transformação para suas armas e feitiços na sala de controle em vez de gastar o almário. Além disso, digamos que o Mark não tem o item incrível que você deseja. Bem, com o Prismo você pode expandir a seleção de itens da loja. Ah, entendi, eu vou escrever isso no meu relatório. Mas, repetindo, você é um estagiário, não vai dar para aproveitar esses benefícios até que seja efetivado, infelizmente. Ah, tudo bem. Prismário é aquele item que a gente estava vendo, né? A gente voltou aqui sem nada, né? Como vocês podem ver. Mas voltamos com vontade e um sorriso no rosto. Como todas as segundas-feiras a gente volta a trabalhar. Certo, ó, como eu não recebi nenhum dano, eu recebi esse item aqui. Então se eu seguir até o elevador sem tomar nenhum dano, eu vou ganhar um bônus, que eu acabei de perder. Eu ia ganhar um bônusinhos de almário. Mas não vai acontecer agora porque eu perdi, né? Mas não tem crise, tá tudo bem. Olha aí o Osha. Os ataques terrestres do equipamento sinistro causam 15% de dano. O equipamento sinistro é a nossa foice primária, tá, gente? Temporariamente, mais 25 de dano bônus ao consumir uma ânima, ganha mais 20. Não, isso aqui não me interessa. Tem que ser coisas mais imediatas, né? Beleza. A gente pode escolher para onde a gente vai agora, né? Quero ir no departamento de armário e prisma. Vai que a gente encontra um prisma lá, né?
Lembrando que esse jogo tem bastante coisa pra explorar, tá, gente? Aqui a gente só vai conhecer mesmo o comecinho do jogo, tá? Mas só lembrando, o jogo tá no Game Pass, então se vocês tiverem assinatura, tiverem a opção aí de jogar, joguem. Se não, acredito que vocês possam comprar. Eu não fiz uma pesquisa prévia de onde, mas eu acredito que deve ter saído para todas as plataformas possíveis, né? Afinal de contas, a gente está falando de um jogo indie, né? Mas é aquilo, aqui não é lugar para a gente ficar identificando conceitos técnicos, né? Existem canais no YouTube aí que são especialistas nisso, né? Aqui a pegada é uma outra, bem diferente. Eu até às vezes trago uma curiosidadezinha ou outra, mas o negócio aqui não é esse, né? Mas é um jogo bem bacana, né? Como vocês podem estar vendo. Vocês podem estar vendo, tá feio, né, gente? Como vocês podem ver aí. Bem simplesinho. Esse aqui já tá até dá 3 opções, ó. Eu não consegui um armário, hein? Vamos conhecer esse aqui, ó. Gerente funerário L. Clean. E é aquilo. Não tenham medo de morrer nesse jogo aqui, porque faz parte do estilo do jogo, tá? Acho que é roguelike mesmo o nome, se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando uma bobagem, como eu disse, me desculpem. Parte técnica, eu sou uma negação, meu negócio é jogar. Nossa, ele é tipo o Mestre Miyagi, né? Ai! Sai fora! Pegou. É dificinho, hein, gente? Quando ele vai pra trás é melhor. Leon Clean. Gerente funerário da limpeza. Dizem que o fantasma conhecido na empresa como Leon Clean viveu a vida ao máximo durante sua passagem pelo mundo mortal. Na verdade, os subordinados neuróticos da eternidade até admitiram, a contragosto, que Leon levou uma vida excepcionalmente próspera, o que resultou na sua chegada prematura à empresa. Leon tem tanto vigor e energia, apesar da completa falta de força vital, que deixa o piso limpinho e reluzente. Supostamente, ele era uma lenda na Terra, um homem com uma careca impecável, capaz de superar os obstáculos mais difíceis com um pouco de trabalho duro e pensamento positivo. Derrote 10 desses gerentes funerários. Pra saber mais da história dele. Vamos ver aqui, a capa ganha mais 10 de chance crítica, temporariamente mais 25 de dano, beleza, provoca as explosões ao redor. Ó, isso aqui é interessante, hein? Tudo que beneficia a gente no ataque eu costumo equipar, tá, gente? A gente conseguiu 3 almários. Oh, almários não, ânimas. Sempre confundo os itens. Departamento de rolar amaldiçoado ou estoque de equipamentos. Vamos no rolar amaldiçoado. Encontramos uma pessoinha aqui, Orvine. Veio tomar um pouco de ar, senhor Orvine. Cuidado para que seus intervalos não atrapalhem o horário de trabalho, hein? Ah, é... Não, claro que não, chefa. No momento estou ocupado fazendo leituras de distorções quânticas. Mas não se preocupa. Assim que terminar, eu volto direto para a sala de controle. Fazendo leituras do quê? Desculpa, só estou analisando para garantir que não há nenhuma mudança. Exatamente nenhuma mudança no fluxo temporal ambiente. Eu e o tio vimos umas coisas estranhas acontecendo. É muito cedo para tirar qualquer conclusão, mas parece estar afetando todo tipo de vegetação. Precisamos ter cuidado. Beleza. Ups. Caí direto aqui. Subir aqui, posso ter deixado alguma coisa para trás, né? Passar para esse lado aqui. Eu tava com pouco espaço. Aí, pronto. Vou pegar usei uma energiazinha ali. Mas ainda tô fraco, eu tô com 29 só. Opa! Quando tontei o inimigo é bom porque a gente ganha um fôlego, né? Um cafezinho.
Sai! Boa, mais um cafezinho. Pode vir. O problema é que, assim, esses cafés, eles só enchem se seu sangue tiver com a barrinha cinza ali, né? No caso aqui eu vou tomar, ó. Mas não vai encher nada. Por quê? Porque eu ainda tô com o dano ali da barra, tá vendo? Tá preto. Se ela tivesse cinza, ela tinha enchido. Ou seja, eu gastei à toa. Porque se eu for usar, ó, ele vai só encher até o cinza. Independente de quantas você tem. Porque só alguns itens e a dourada, elas restauram a energia de fato, tá? Mas isso vocês já sabiam, né? Porque tá escrito lá, logo no comecinho a gente já leu. Morticultor. Os morticultores são seres únicos, compostos de uma fina fatia de carne podre, esticadas sobre aros de madeira. Seus corpos foram marcados com um selo de necromancia encantado pela própria morte. O principal trabalho desses fantoches necromânticos imprevisíveis é manter os jardins da empresa limpos e vistosos. Após a abolição da escravatura em 1779, foi necessário adotar uma nova estratégia administrativa para justificar a presença desses espantalhos submissos, que seguem as ordens da chefa à risca. A manobra burocrática está em vigor até hoje. Nós chamamos de contrato de trabalho. Olha aí, né? Olha aí, né, gente? Será? O que vocês acham? É isso mesmo? Certo. Subir aqui. Nada. Um inimigo. Às vezes é mais difícil você olhar os projéteis que estão sendo arremessados na tela do que, de fato, você ser atacado pelo inimigo de frente. Tem que ficar sempre de olho. Que eu sempre caio apertando para baixo, porque você pode dar um dano crítico na descida, tá? Mas aí eu que jogo assim, né? Certo, vamos para a lojinha. Aqui não tem nada, né? A gente não conseguiu nenhuma arma diferente. Chefa, a senhora precisa experimentar isso. Olha para a esquerda, aquela estação de troca não é magnífica? Se estiver carregando algum equipamento que não seja lá muito útil, pode trocá-lo por um pouco de almário, quem sabe até mesmo um prísmio. Ha! Jacob e Orvainezinho fizeram vários cálculos complicados para resolver tudo. Eu não entendi nada, mas funciona que é uma beleza. Mas eu não tenho nada para trocar, tá, gente? Então não faz diferença. Aqui, ó, tem a arma, né? A gente negociou lá com a Jocelyn, né? Daria para comprar ela. Isso aqui, ele vai encher os pontos de ferimento. Dá pra gente restaurar nossa sangue. É uma alma presa num comprimido ali, né? E tem o bilhete do Osha. Eu sempre aponto para isso aqui. Que aí eu melhoro a capa, eu melhoro os itens de atributo e dá tudo certo. Vamos lá. Revidar. Causa mais 1 de dano bônus permanentemente. Interessante. Foice nobre. Ganhe transferência. Causa dano bônus após uma investida. Isso aqui é retreino. Causa dano bônus ao trocar as armas durante o combo. Isso aqui é interessante, mas eu não tenho nenhuma arma para trocar. Então seria um bônus permanente ou a transferência. Eu vou deixar bônus permanente. Sobrou 36. Esse aqui tá 30, olha aí, dá para comprar. Comprar esse aqui. Espetardo. A alma sedenta por conflito de Lancelot se orgulha de ter conquistado seu lugar em uma arma invocada pela capa. Cada nova semana de desenvolvimento frenético é uma nova oportunidade para aprimorar suas habilidades. Desde o final da Idade Média, a lança vem treinando para replicar a velocidade de aproximação e o estilo de estocado das alabardas empunhadas pelos beligerantes nas guerras da Borgonha. Mas isso não é tão fácil quanto parece quando você é uma lança, pois envolve jogar o peso para frente como se o seu corpo tivesse o formato de uma cabeça de machado. No entanto, a Lancelot realmente dá conta do recado. Essa lança tem gingado. Derrote 50 inimigos com essa arma.
Vamos ver como é que ela é. É assim, ó. Pra baixo. Ah, só ataca pra frente. Pra frente e pra cima. Beleza, a gente vai ver o Brad de novo. Será que ele vai lembrar da gente? Subjugar os fantasmínios, os funcionários, a gárgula que pensa que sou trouxa. Ah, você acha como se trabalhasse demais e não pensasse direito, mas... Ei, a gente sabe que você é uma mentirosa compulsiva. Desaforado, né? Ah, não pode atacar de frente não, hein, gente. Mas não te dá a possibilidade de... Aê, deu. Deixou ele tonto. Ui! Ó, cuidado com essas pedras, viu, gente? Não, juro, chefa, não quis dizer isso. Já vou voltar ao trabalho, prometo. Não. Volte ao trabalho agora, sem desculpas. Uf, respira, vai dar tudo certo. Lá se foi ele. Aqui a gente consegue dar um up na nossa energia. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ganha inflação. Inflação causa mais 5 de dano bônus. Isso aqui é interessante. Esfolamento. Ganha 15% de chance de causar perfurar. Certo? E tem que infundir. Ó, infunde fogo. Interessante, hein? Vou pegar esse aqui. Quanto mais atributos tem, gente, eu acho que é melhor, tá? Mas é aquilo, você pode ir mudando à medida que você acha conveniente, tá bom? Ei, você se dá bem com o Sr. Osha, certo? Eu estava pensando, porque quanto mais infelizes os funcionários ficam, mais ele parece satisfeito. Você teria que ser um fiscal do trabalho para entender. O Tony ama a melancolia. Tá certo. Bem, temos uma coisinha aqui na geladeira pra gente. Olhe bem para sua comida, pois ela também está de olho em você. Mais 50% de dano por 10 minutos só. 10 minutos dá pra fazer muita coisa, hein, gente? Vamos ver aqui se a gente ganha alguma coisa. Beleza. Vamos trocar uma. Não ganhamos nada de novo, que triste. Mais um café gelado. Essa máquina claramente me odeia. Você poderia me emprestar um pouco de almário? Estou sem trocado. Não? Você já me tributou pelo resto da morte? Mas tem uma fofoca quentinha da Jocelyn se quiser. Não vejo como isso vai me ajudar a conseguir um café, mas vamos lá, conte-me. Então, parece que o Patrick está espalhando gripe para todo lado, aonde quer que ele vá. O fazem trocar de roupa até as cuecas. Ele está doente? Isso é impossível, Harriet. Você deve ter entendido errado. Estamos mortos, não ficamos doentes. Ei, ninguém tem um pouco de almário sobrando para eu usar na máquina de café? Como posso fazer uma pausa para o café sem o café? Isso aí, a empresa tem que ter café, gente. O mínimo é café. Ó, a gente veio nessa tela, tá? Então vamos para essa aqui para a gente conhecer a tela nova. Departamento de Alimentos Tóxicos. Aqui, lugares. Departamento de Alimentos Tóxicos. O Departamento de Alimentos Tóxicos é uma adição bem peculiar à infraestrutura da Death Inc. É um conglomerado de máquinas, esteiras e tonéis enormes cheios de qualquer coisa que possa ser derretida ou cozida para fazer até o lanche mais nocivo parecer apetitoso. A fábrica inteira foi construída de acordo com um projeto desenhado nos anos 60 e foi a primeira unidade de produção da marca Burger do Waldo. A principal vantagem de ser uma grande corporação é que podemos copiar absolutamente tudo o que compramos, já que pertence a nós agora. De qualquer maneira, e no fim das contas, as únicas pessoas que se importam são aquelas que já não gostavam da empresa mesmo. Ouça o que o Patrick tem a dizer sobre este departamento no passeio guiado. Ei, chefa,
Só queria avisar que não fiz a inspeção nos escritórios da divisão A10PE. Meu sapato esquerdo caiu em um tonel de queijo derretido. Que delícia! E saltitar pelo departamento de alimentos tóxicos seria o cúmulo do ridículo. Resumindo, os resultados da inspeção indicam que tudo em que o Aldo está trabalhando tem mais chances de fazer você vomitar do que morrer. Isso é tudo. Acho que mereço um pequeno intervalo com um cafezinho bem forte. Ou seja, ele perdeu o sapato, né? Bombalu. Misture um pouco de cloreto de sódio, açúcar, tempero e uma boa dose do agente químico X4 em uma goma de mascar e o doce carro-chefe da Burger do Valdo. Está pronto. Bombalu. Esse chiclete esquentadinho não gosta de ser mascado e, em vez disso, morde seu rosto e neutraliza suas habilidades cognitivas. Você se tornará um ser vazio, incapaz de realizar até a mais simples ação, abrindo caminho para o Bombalu assumir o controle total do seu corpo. Graças à elasticidade do açúcar, ele explode como uma bexiga, e seu tempero é tão intenso a ponto de deixá-lo borbulhando de fúria se for pego num dia ruim. De acordo com as cobaias, a pior parte não é ser devorado vivo por um chiclete mutante. Claro que não. O pior de tudo é ter de suportar seu bafo fétido o tempo inteiro. Derrote 50 destes inimigos. Nossa, que chiclete horrível, né? Engraçado porque quando eu era mais novo, eu não sei se existe ainda, mas tinha um chiclete que chamava Babalu. Será que tem alguma coisa a ver, não? Acho que não, né? Docivo. Ai, pegou eu. Esse aqui é o especial da Lancelot, né? Tomei um monte de ataque nesse cenário, né? Vamos ver o que nós ganhamos aqui de informação, gente. Inimigos... que eles estão separados por setor, tá, gente? Docivo. Como distribuidores de doces ricos em vitaminas para animar as reuniões, o conteúdo dos docivos é um assunto sempre comentado entre os funcionários da Death Inc. Chiclete? Balinhas azedas? Alguns deles, tão imprudentes quanto mal educados. Tentaram levantar o embrulho de um docinho para dar uma boa olhada no que há dentro e levaram um belo soco em troca. Bem feito! Tocar em seus colegas sem consentimento não é apenas errado, mas também incrivelmente nojento. Derrote 40 desses inimigos. Aracola. Os membros do Aracola são especialistas em duelos de sabres e sabem tudo de artes marciais. Para o azar deles, porém, o seguro não lhes permite usar katanás no local de trabalho. Uma regalia disciplinar concedida em 1988 lhes deu o direito de empunhar canudos de plástico como se fossem sabres. Em vez de apelar aos tribunais e escalar o assunto junto aos sindicatos, os guerreiros do Haracola desenvolveram uma técnica própria para manifestar sua fúria: cometer seppuku apunhalando a si próprio com um canudo e derramando sua bile cintilante sobre o carpete da Death Inc. Isso aí. Vocês conhecem o Babalu? Eu acho que nem deve existir mais. Esse item a gente já conhece, que é o de defesa, né? Esse aqui inimigo é novo. Quentinha do Valdo. A Quentinha do Valdo é o nome popular dos produtos com o selo Burger do Valdo, embalados e entregues no mundo inteiro para semear uma deliciosa desolação. Guloseimas e lanchinhos para todos os gostos. Doçuras da morte, uma variedade de doces e refrigerantes que os clientes foram levados a acreditar que fazem parte de uma dieta balanceada e saudável. Hambúrguer da morte, um clássico com gostinho de derrota. Sem contar as fritas mortíferas, as batatinhas para petiscar entre as refeições, que você jura que vai comer uma só. Não tente se enganar, absolutamente todas as quentinhas do Valdo são ricas em gorduras vegetais hidrogenadas, disfarçadas de guloseimas saborosas. Beleza, aí virou uma batata, ó. Batata também é um inimigo. Frita, ela já estava frita, uma pequena frita, e agora você a deixou triste. Derrote 50 inimigos. Ela não ataca você, tá, gente? Essa aqui não faz nada, pra ser bem sincero. É a batatinha aqui, ó. Toma, batatinha. Au, tomei. Meio de besta, hein? Beleza. Zé, vocês comem muito fast food? Ou junk food, né? Ou, enfim,
lanches no geral. Aqui não tem nada. Eu particularmente eu não gosto dos lanches de fast food, mas eu adoro hambúrguer. Nossa, adoro. Escritório de RH e OSHA, ou depósito de armário. Vou no escritório porque a gente consegue um aperfeiçoamento pra gente, tá? Eu gosto daqueles lanches que são meio caseiros, sabe? Que chama hambúrguer artesanal, né? Esses eu gosto. Mas os padrõezão, tipo Bob's, girafas, esses assim, eu não... Essas grandes franquias aí eu não sou muito chegado, não. Não é por nada, tá, gente? Eu só não gosto do sabor mesmo. Acho que tem sabores... Assim, se você vai fazer mal pra você, sabe? Eu acho que é melhor você fazer mal com alguma coisa que realmente é gostoso. Mas nada contra quem consome, tá? Muito longe disso. É gosto, né? Opa, uma batatinha perdida. Toma. Esse jogo aqui é facinho de você perder um tempão jogando sem perceber, viu, gente? Tô falando, você tá com um tempinho bacana ali, quer dar uma distraída? Esse jogo aqui vai ser uma boa pedida pra você. Eu até esqueço às vezes que tem outro equipamento, sabia? E é bom usar todos, tá? Vamos ver aqui. Sofrer dano não interrompe mais os seus combos. Interessante. A capa causa 25% de dano bônus. A foice causa 50% de dano. Ela diminui a foice. Não. Aí não quero. As primeiras melhorias de armas na sala de controle são quase de graça. Quase de graça não é de graça. Consumir uma ânima enche a barra de fúria. Poxa, mas a gente tá meio que sem opção, né? Eu vou pegar essa aqui, então. A gente tem algum item pra usar aqui? Vamos ver. Não tem. Pra rolar as maldições de novo. Sala de controle, cria equipamentos aqui. A foice ataca principal, botão X, tá? O preço da foice na sala de controle aumenta... mas como assim aumenta? Poxa, se eu acabei de pegar o item pra diminuir. Ulceramantes agora podem invocar inimigos mais fortes. Olha aí. Lembrar de atacar ele primeiro, então. Beleza. E não adianta, né? Você pega uma carta no intuito de ficar mais barato o preço para depois ficar mais caro? Escritório do gerente funerário, Candace. E o mais legal desse jogo é que ele tem uma história, viu, gente? Não é só a morte tentando recuperar aí o controle da Death Inc, não, viu? Tem uma teoria da conspiração, tem mistério. É bem completo esse jogo. Eu recomendo vocês jogarem, viu? Ou se quiser ver aqui no canal, me avisa que eu me organizo pra trazer. Dá um especial nela aqui, ó. Esquivou, safado. Ai! Tá com fogo agora, né? Esqueci. Nossa, Naruto ela. Sai. Ai. Nossa, essa Lancelot é muito boa, viu? Vamos ver aqui, funcionário, inimigo. Descendo. Esse já foi, esse também. Candace, animadora de eventos. Lucy Fruit é uma atriz muito habilidosa que decidiu se especializar na arte da palhaçada quando entrou para o conservatório. No palco, ela embala seus atos com acrobacias divertidas. Esse tipo de treinamento não é barato, por isso ela trabalha como animadora de eventos em um clube infantil às quartas-feiras e durante as férias para cobrir os custos. Como um bônus, ela se tornou especialista em lidar com um público difícil. Derrote 5 desses gerentes funerários.
Tem uns inimigos bem criativos, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. A foice não. A fúria recarrega automaticamente quando fica abaixo de 25% de pontos de vida. Poxa, mas eu tenho que perder para ganhar. Eu não gosto, hein? Aumenta a invulnerabilidade dos golpes em 0,5 segundos. Ganha um almário. Feitiços causam mais 25% de dano bônus. Eu não tenho nenhum feitiço ainda. Vou pegar essa aqui. Sabe, a gente fica um pouquinho mais imune, né? Aos ataques aí. Certo. Departamento de vitaminas e estoque de equipamentos. Vamos para as vitaminas. Vitaminas são muito importantes. Bem, ainda bem que eu mudei o nome desse quadro para mais ou menos 1 hora, né? Porque definitivamente 1 hora eu não ia conseguir trazer nem 1/10 do que eu gostaria desse jogo. Poxa, achei que eu não ia tomar essa. Ganhe temporariamente 100 de mana, olha aí. E minha energia tá no beleléu, né? Eu gosto de guardar a energia até o último instante, porque a gente vira e mexe, a gente acha algum itemzinho de restauração na tela. Aí você acaba não gastando de vocês, tá? Mas, aparentemente, não vai ser esse o caso. Tomei. O bom é que eu tomei o dano depois, né? Então... Aí, restaurou um pouquinho. Quase nada. Tá bom. É alguma coisa, né? Certo. Departamento de Almari e Prisma, depósito de ânima, sala de descanso. Eu vou pro depósito de ânima. Depósito de ânima. Não, vou pra Almari e Prisma. Porque que eu lembrei? Eu comprei uma habilidade, né? Que deixa os preços mais baratos, se eu não me engano. E aí, né? Se eu tiver um prisma, eu posso melhorar as minhas armas. Pô, caracas. Tava conseguindo acertar a batatinha. E aí, pessoal, o que vocês andam jogando aí? Geralmente eu não pergunto pra vocês, né? Tem bastante jogo saindo agora, né? Saiu o jogo do macaco recente, eu vi que saiu o Silent Hill também, o remake, né? O que vocês estão jogando de bacana? Pode não ser bacana também, tá? Gosto é gosto. Aí, encher mais um pouquinho. Ui, tomei. Caracas, que droga. Aquele inimigo, depois que ele morre, ele ainda te ataca. Eu caí a primeira vez e depois eu caí de novo ainda. Insistente, né? Bombalu. Como a gente matou vários, ele liberou mais informações, ó. O Bombalu é sem dúvida mortal demais para ser adicionado aos produtos feitos para consumo na superfície. Por isso, os engenheiros e o departamento de marketing da Burger do Valdo criaram algumas estratégias e métodos para explorar o potencial do produto ao máximo, mantendo em mente a principal preocupação da morte de que, se é assim que o produto mata pessoas, ele seria considerado uma arma de guerra, e o Major teria uso exclusivo sobre ele. A goma de mascar foi reembalada como um produto menos chamativo. Por exemplo, o Bombowal branco Dinamite é vendido como um substituto para o creme dental, porém, em vez de deixar os dentes mais brancos, ele explode em pequenos pedacinhos na sua boca, igual aquele doce famoso. Nossa, eu não gosto desse doce.
Tem uns que é meio azedinho e ainda dá esse efeito esquisito na boca mesmo. Sala de controle ou loja? Sala de controle, né? A gente não gastou uma habilidade pra não ter nenhum benefício, né? Convenhamos. Então temos a foice e o espetardo. Geralmente custa 50, né? Tá custando 5 agora. Mas também é só a primeira, tá, gente? As outras custam 125 de novo. Não sei se é tão bom assim, não. Viu? Mas vamos lá. Transformar não dá, porque a gente não tem um prismário, né? Então vamos seguir aqui. Escritório do Tormento, Valdo. Agora a gente vai para um boss. $11 milhões de mortes por ano. Isso que eu chamo de insano. Lá, lá, lá. Você que tocou no assunto, ótimo. Vamos economizar tempo, Valdo. Pare com isso. Com a cantoria e com a superprodução. Observemos atentamente, senhora diretora. Minhas mais recentes modificações. Ok. Eu já vou dar um especial aqui, ó. Pra não perder tempo, né? Motosserra? Tá doido? Ai, tomei. Essas tampinhas muito chata. Sai. Acabou? Aê. Só isso? Devo admitir, esperava algo um pouco mais estiloso com todo esse kit futurista. Você vai amar... Foi uma ideia realmente maravilhosa colocar lunáticos e robôs mal construídos no comando de todos os departamentos. Só que não. Esse aí é o Valdo. Tive que usar todas as minhas energias, né? Então, vamos lá, vamos ver quem é Valdo na fila do pão. Valdo. Chefe do Departamento de Alimentos Tóxicos com o estrondoso sucesso da maldição de voracidade. Conceito: morrendo de fome, voltou em grande estilo, promovendo um novo milênio de horrores para dizimar os vivos. Sempre na vanguarda das inovações, a morte está virando o problema do avesso, inspirando-se na revolução de alimentos processados do século XX. A rede de fast food Valdo Burger fez uma fortuna vendendo sanduíches baratos à base de gordura, açúcar e sal, e aromatizantes com deliciosas essências químicas que desafiavam o bom senso. Mais tarde, a morte recebeu a alma de um funcionário que, por sorte, ficou preso dentro de um freezer em uma lanchonete de beira de estrada da franquia. Ele não se surpreendeu, nem mesmo sentiu-se desanimado ao descobrir a empresa. As metas eram mais ou menos as mesmas: produção, produção e depois mais produção. Fale com o Tormento depois de se encontrar com o tempo. Vamos ver aqui, sofrer dano não interrompe mais seus combos. Decisão, causa mais 5 de dano bônus. 3 de acúmulo máximo por 6 segundos. Ganha mais 2 de munição adicional. A capa ganha menos 25 de intervalo, esse aqui é interessante. Fica mais rápida, né? E concede a você 40% de regeneração de mana. Vou colocar esse aqui, ó, mais dano. E vamos seguir aqui. E aí, como está seu café, Jerry? Espero que esteja bom. Você colocou alguma coisa nele. Só de olhar pra você, eu sei que você fez alguma brincadeira besta. Tá bom, você me pegou. Como a chefe se livrou do X4H, eu pensei que não faria mal adicionar uma pitada ao seu café para te dar um pouco de ânimo. Tá brincando? Mentira, você não fez isso. Não, é brincadeira mesmo. Sua cara foi ótima, nunca vi você se mexer tão rápido. Muito engraçado, agora se me der licença, preciso recompor. Chorei de tanto rir. Sabia que isso realmente aconteceu? Com o Terry e a Lucy do departamento do correio? Esse povo só faz fofoca, gente.
Não, aqui eu não vou pegar nada. Vou pegar um pra usar na máquina ali, pra ver se eu ganho alguma coisa. Mas eu tô meio descrente que eu vou ganhar algo, hein? Aê, ganhei. Ganhei logo 2. Sim, essa foi boa, mas um pouco e eu choraria de tanto rir. Vamos lá, é a sua vez. Piada, fofoca, verdade ou desafio? Fofoca? Então, na verdade, o Patrick, ele é... Espera aí, então, o Patrick fuma ensopados e eles o fazem latir como um cachorro. É o quê? Ah, não, calma, é o Jerry. Bem, eu acho que é. Então é fofoca ou piada? Não entendo do que você está falando, Pumpy. Eu também não entendi nada. Doenças físicas ou dependências? A gente já viu de doenças físicas, né? A gente vai nos de dependências agora. Departamento de Dependências. O Departamento de Dependências se destaca devido à sua notável semelhança com os edifícios da superfície. É fácil saber onde você está quando está preso no salão validando o seu arquivo, ou no lixão que serve como escritório para o Departamento de Poluição Industrial. Mas é muito mais complicado manter a cabeça fria quando você tem que lidar com alguma formalidade administrativa no Departamento de Dependências. Os corredores frios e decrépitos que lembram de um hospital abandonado parecem ter presenciado coisas indescritíveis. Ouça o que o Patrick tem a dizer sobre este departamento no passeio guiado. Não, perdi o elevador de novo. Com licença, chefa, mas tem muito trabalho a ser feito aqui no Departamento de Dependências. Pronto, falei. Max é realmente competente, até mais, sabe? Totalmente. Adivinha só? Ele me fez perder a conta. Que horror. Você achar uma solução, né? Nossa, ele tá chapado de café, hein? Ai, tomei? Nossa. Caracas. Acho que esse departamento é demais pra mim. Pronto, aqui já foi. Beleza, aqui também. Certo, vamos ver aqui as entradas. Tem gente nova no pedaço. Opa! Esse aqui primeiro, maculado. O processo de seleção para os subordinados conhecidos como maculados na Death Inc. é inusitado, por assim dizer. Quando o subordinado de um departamento diferente fica sobrecarregado de trabalho, uma ocorrência comum, o que resta da sua alma é instantaneamente sugada pelo pulso, e a pouca essência restante é reciclada em almário, tornando o subordinado nada mais do que uma meleca obediente, impérvia a trabalhos braçais. Todos os subordinados que trabalham no departamento de dependência são vítimas distantes do tormento que os gerencia, a anomalia conhecida como Max. Os impostores, por exemplo, são almas condenadas aprisionadas em marionetes não articuladas, presas em mecanismos apertados em caixas de aparência inofensiva. Na Terra, essas almas tinham uma necessidade obsessiva de sair para a balada. Olha aí, balada é bem perigosa, hein, gente? Foram só esses, né? Esses dois. Nossa, mas eu tomei uma cacetada ali, né? Uma não, várias, né? Não foi uma cacetada, não. Foi um monte delas. O Mario aí para nos ajudar. Nossa, eu não entendi porque é que eles estavam tão fortes e esses aqui estão tão fracos. É porque lá era tipo o chefe, né? Que quanto mais rápido você se movimenta, melhor é, tá, gente? Inclusive pra não tomar dano, tá? Eu vim aqui só vou pegar esses itenzinhos. Ah, tem um mapinha aqui, tá, gente? Então, ó. Você sentiu que não foi em algum lugar, só olhar o mapa. Eu quase não uso, porque as telas se repetem sempre, né? É que aqui a gente tá na segunda vez que a gente jogou, né, até agora. Mas geralmente você vai jogar muito mais vezes, né? Tem horas que vocês até vão decorar o lugar aqui. Ai, toma.
gente tem bastante armário, hein? Eu vou usar tudo isso. Sala de descanso, departamento de vitamina mana. Vamos aqui para... departamento de vitamina e mana. Fim de bater papo agora não. Pra cá não tem nada. Acho que a gente nem foi nessa aqui ainda, né? Pra falar a verdade. Sai. Chama é quase tão bom quanto veneno, tá, gente? Sempre que vocês puderem imbuir a arma de vocês, qualquer jogo, tá? Qualquer jogo é assim. Se você puder imbuir a sua arma com algum elemento ou alguma coisa que deixe ela mais forte ou te dê alguma vantagem, use-a. Eu podia ter feito isso aqui em cima, né? Realmente, as caixas que ataca a gente aqui são mais fortes, né? Deu uma enchidinha no nosso sangue ali pra não perder, né? Mais mana pra gente. Mana Eterno Plus. O Mana Eterno Plus aumenta a mana máxima em 10. Essa substância arcana mantém o equilíbrio entre o tudo e o abismo, a matéria e a energia. Um jeito rebuscado de dizer que ela permite o uso de encantamentos e feitiços ainda mais complexos. É uma fonte pura de mana. Olha aí! Vamos pro próximo andar. Departamento de vitamina. Vou falar com o Osha de novo. Eu acho que são 5 departamentos, tá, gente? Se eu não me engano, são 5 departamentos. Mas faz tempo que eu joguei, então eu posso estar enganado, tá? Não vão pela minha ideia. Ai, sai fora! Nossa, eu tomei o dano do mesmo jeito que da outra vez. Foi indo de frente pro ataque. E pelo menos eles estão sendo generosos e estão me dando energia, né? Pra suprir as que eu venho perdendo. Nada aqui, nada nessa mão, nada na outra. Ah, causa mais 25% de dano, ah, interessante. Crítico, ó, crítico é bacana, hein? Investida ganha menos 35% de intervalo, ok, ganha mais 2 de defesa. Do jeito que as coisas estão indo, gente, eu acho melhor colocar na defesa, hein? Ou suportaria mais dano, mas por outro lado, colocar em crítico, vai. Se eu eliminar os meus inimigos mais rápido, eu não vou ter que me preocupar com eles, certo? Por mais tempo. Departamento de rolar maldição, departamento de vitamina mana. Vamos pro cofre. Vai que tem alguma coisa aqui boa pra gente, né? A gente tá com um ataque bacana, hein? Ah, entendi meu erro. Oh, droga. Eu tô tentando atacar o cara. Só que é o seguinte. Ele tá com uma defesa extra, né? O que tava me atrapalhando um pouquinho, né? Tá me atrapalhando o suficiente pra eu perder toda a minha energia quase, né? Poxa, a gente não vai pra lugar nenhum pra gastar esses almários? Pareceu uma lojinha aqui, poxa. Ai. A caixa em si não dá dano, mas o palhacinho que tá nela que dá dano, né? Opa! Certo. Ah, só ganhamos uns lingotes dourados. Escritório do gerente funerário L. Heisenberg. Olha aí o Heisenberg. Será que ele faz metanfetamina igual o Breaking Bad?
aqui eu já prevejo que vai ser a derradeira, hein, gente? Eu tô sem energia. Vou até dar uma aumentada aqui. Se eu não conseguir nenhum cafezinho aqui, vai ficar difícil. É tipo uma galinha, né? Ah, droga. Ai, tomei. Agulhas que voam. Ah, excelente. Pronto, temos um médico ninja. Ficou radioativo. Ótimo. Ai, droga. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o jogo Ravenous Death. Um jogo bem bacana aí. Vocês viram que eu dei uma empolgada. Acabou ficando um pouco mais longo o vídeo do que eu pretendia que ficasse. Mas é pra vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado, tenham conhecido esse novo jogo. E se você gostou, deixa o like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve também. Tem vídeos aí todas as terças, quartas e quintas. Não esquece de ativar o sininho. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Deixa um comentário também. Compartilha com os amigos. É muito importante. Se quiser dar uma força extra pro canal, considere fazer uma doação. Tem um QR Code aí na tela e o link tá na descrição do vídeo. Me acompanha nas redes sociais e vejam também os links de afiliados. Lembrando que vocês usando os links de acesso e efetuando suas compras ou assinaturas, vocês me ajudam com uma comissão, sem pagar nada mais por isso. Todos os links estão na descrição desse vídeo e eu vou deixar no comentário fixado também. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, uma opinião, deixa nos comentários. Se chegou no Diversos por esse vídeo, comenta algo e usa a hashtag NewPlayers. Tudo de melhor para vocês, muito obrigado e até breve. Aqui vão algumas indicações de vídeos. Juntos podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, Diversos Players.